Capítulo 21. O poder da medicina. Tradutor, Nina Tales, editor, Fishkrieg. O jardim de ervas fora da aldeia era imenso e nele estavam plantadas ervas espirituais que o boticário encontrara nas grandes ruínas. Os aldeões cobiçavam as ervas há tempos, porém o boticário havia criado diversos insetos perigosos no jardim, por isso ninguém ousava entrar. Como a população das grandes ruínas era escassa, havia também muitas ervas espirituais valiosas. Ao longo dos anos, o boticário reuniu inúmeras ervas raras e únicas, replantando-as no jardim de ervas. Ele raramente usava essas ervas espirituais e finalmente decidiu usá-las todas em Kinmu. É importante saber que, com seu alto padrão, todas essas ervas espirituais que ele havia coletado eram muito valiosas. Colocar qualquer talo para venda ao ar livre certamente causaria alvoroço, portanto, o boticário realmente não poupou esforços. À medida que a fogueira se extinguia lentamente, os aldeões voltaram para suas casas para descansar. Kimu também retornou ao seu quarto e logo adormeceu profundamente. Vovó se o cobriu com um cobertor e, olhando para o rosto adormecido do menino, esboçou um sorriso carinhoso. Minha mãe, não importa se você tem o corpo de soberano ou não, você sempre será a criança que eu criei e eu não deixarei ninguém nem nada te machucar. Ela ainda era bastante sábia e conseguia perceber muitas coisas pelas expressões do chefe da aldeia e do boticário durante a celebração da fogueira, mas não as revelou. Ela correu de volta para o quarto com seus pezinhos para dormir. No dia seguinte, Blind pegou sua bengala de bambu e entrou correndo na casa, animado, chamando: Mãe, levante-se depressa. Já é manhã, boticário. Eu ainda não saí da cama. Como você ousa vir espiar? Ao ouvir um grande estrondo, Kinmu abriu os olhos sonolentos e viu Blind voando para fora do quarto da vovó Si. Blind voou pelo céu em um arco e pousou em algum lugar fora da vila. O vovô Blind é realmente impressionante. Kinmu exclamou admirado ao ver Blind ainda segurando sua bengala de bambu, sentado de pernas cruzadas, voando pelo céu com um semblante inocente. Emu acordou e começou a se lavar antes de preparar o café da manhã para comer com a vovó Si. Depois de lavar as tigelas e colheres, viu Blind voltando correndo, animado, de fora da vila e gritou: Maldita velha, que chute cruel! Quase não consegui encontrar o caminho de volta. Moer, venha depressa, o boticário fez um elixir para você. Vovó Si tinha uma expressão maliciosa e lançou um olhar penetrante para Blind antes de se levantar cambaleando e sair. Vou para a cidade do dragão da fronteira fazer algumas negociações. Blind, deixarei Moer com você por alguns dias. Se eu voltar e descobrir que ele perdeu um único fio de cabelo, você vai se ver comigo. Velha, velha, a carroça de vacas está pronta? Aleijado, a jangada de bambu está amarrada? Kimo seguiu imediatamente Blind até a oficina do boticário e sentiu um forte cheiro medicinal antes mesmo de entrar. Então, viu um enorme caldeirão suspenso no ar com alguns pássaros de cor vermelho vivo voando ao redor. Entre as penas dos pássaros, as chamas ardiam furiosamente, aquecendo o caldeirão até ficar em brasa por fora, enquanto por dentro se ouvia o borbulhar. Muer, este é o seu remédio. Ao ver que Kinmu havia chegado, o boticário pegou a última erva, um pedaço de folha verde, e a jogou no enorme caldeirão. Assim que a folha tocou a água medicinal, a água borbulhante começou imediatamente a ficar extremamente espessa. Enquanto fazia isso, o boticário deu um empurrão e o enorme caldeirão começou a girar rapidamente. Em seguida, sons metálicos começaram a sair do caldeirão, pois o pote cheio de remédio, na verdade, se transformou em meio pote de pílulas brancas. Conforme o caldeirão continuava a girar, as pílulas começaram a colidir umas com as outras, produzindo um som metálico estaladiço. O boticário acenou com as mãos e os poucos pássaros de cor vermelho vivo voaram pela janela e desapareceram. Quando o caldeirão chegou ao chão, Kimo ficou sem palavras. Vovô Boticário, eu tenho que tomar tantos comprimidos medicinais hoje? Se você comesse todas elas, você morreria. O boticário disse calmamente: Este meu caldeirão de remédios é feito com as ervas espirituais da mais alta qualidade. Mesmo sendo apenas uma pílula de reforço de vitalidade de nível baixo, uma pílula vale mais do que 100 pílulas de outros boticários. Você só pode tomar uma ou duas pílulas por vez, e não mais do que isso. Kinmu estava cético. O boticário já lhe dera remédios estranhos e esquisitos antes, mas sempre era uma tigela enorme cheia até a borda. Agora, porém, ele só precisava tomar um comprimido. Será que a energia medicinal desse comprimido era tão forte assim? Line também estava cético e disse: Os vigaristas lá fora dizem que um dos comprimidos deles equivale a 100 comprimidos de outros vendedores. Será que o remédio de vocês é mesmo tão forte? Devo dizer, porém, que esses remédios têm um aroma muito agradável. O boticário deu uma risada sinistra. Por que você não tenta comer todo o caldeirão de remédios?
Moer, que tal você pegar um monte para experimentar? Blaine tentou provocá-lo. No entanto, Kinmu não se deixou perturbar por ele e apenas levou um comprimido à boca. Assim que a pílula espiritual entrou em seu estômago, ele imediatamente sentiu algo errado. Sentia como se milhares de dragões de fogo, água, ouro e madeira estivessem agitando os mares e rios em sua barriga, fazendo seu corpo mudar de altura, de peso e de magreza de tempos em tempos. Às vezes, sentia tanto frio que seu corpo se cobria de gelo, enquanto outras vezes sentia tanto calor que fumaça saía de suas roupas. Às vezes, suas roupas começavam a germinar e os pelos na pele bestial de suas vestes cresciam descontroladamente, enquanto outras vezes, suas roupas ficavam tingidas com uma camada de cor metálica e até mesmo sua pele endurecia, como se ele fosse inteiramente feito de metal. O mais assustador era que todos os diferentes tipos de sintomas surgiram ao mesmo tempo, causando muita dor a Kinmu. Ele soltou um gemido silencioso e imediatamente usou a técnica dos 3 elixires do corpo do soberano para dissolver a energia medicinal com seu ki vital. Blind mudou completamente de expressão e exclamou: Boticário, sua pílula de reforço de vitalidade parece ser diferente das pílulas de reforço de vitalidade comuns. Isso mesmo. Uma pílula de reforço de vitalidade normal é dividida em 4 tipos: pílula de vitalidade de fogo, pílula de vitalidade de água, pílula de vitalidade de ouro e pílula de vitalidade de madeira. O boticário deu um sorriso sinistro. A pílula de reforço da vitalidade visa os 4 atributos de Ki vital dos 4 grandes corpos espirituais, a fim de nutrir o Ki vital do corpo espiritual. No entanto, o corpo do soberano Kinmu não possui esses atributos, então elaborei um método alternativo para refinar ervas espirituais com todos os 4 atributos em uma pílula de reforço da vitalidade que contenha todos eles. Talvez isso consiga despertar o poder do Ki vital do corpo do soberano. Somente o Ki vital do corpo do soberano Kimu pode absorver esse tipo de pílula espiritual. Se você tivesse comido todo o caldeirão de pílulas de reforço da vitalidade agora mesmo e... Blind estremeceu incontrolavelmente. Se ele as tivesse comido, o conflito entre os 4 atributos diferentes do Ki vital provavelmente teria dissipado seu poder em 20 a 30%. Claro, isso só aconteceria se ele tivesse ingerido todo o caldeirão de pílulas de reforço da vitalidade. Ingerir apenas uma pílula não lhe faria muito mal. Boticário, o que você refinou é um tônico ou uma toxina? Murmurou Blaine. De repente, Kimu deu um grito alto e começou a correr loucamente, desaparecendo num piscar de olhos. Blaine não pôde deixar de se preocupar. Os 4 atributos entram em conflito entre si. Será que Moore ficaria bem? Não há motivo para preocupação. Ele está assimilando a energia medicinal. O boticário estava visivelmente inquieto enquanto falava. Afinal, era a primeira vez que aprimorava a pílula de reforço da vitalidade e também a primeira vez que refinava a versão aprimorada. Como Kimu fora o primeiro a experimentá-la, o boticário também não tinha certeza da quantidade de energia medicinal na pílula, se ela teria algum efeito colateral ou se a pessoa que a ingerisse morreria. É claro que ele jamais poderia dizer isso em voz alta, senão a vovó se viria atrás dele para matá-lo. Na floresta distante, o rugido de Kinmu ecoou enquanto as árvores desabavam uma a uma, produzindo estrondos altos. Os cantos dos olhos do boticário se contraíram enquanto ele dizia: Vai ficar tudo bem, não se preocupe. Escute, ele está vigoroso e cheio de energia. Blaine suspirou. Os jovens realmente têm muita energia. Na floresta, Kinmu corria entre as árvores. Seus punhos e pés eram tão rápidos quanto um raio enquanto ele chutava e socava as várias árvores enormes. Uma árvore gigantesca, que exigia 2 pessoas para abraçar, só aguentava 3 socos e 2 chutes antes de ser partida ao meio por ele. Insuportável. É insuportável. A energia medicinal da pílula de reforço da vitalidade do boticário era simplesmente forte demais. Mesmo usando a técnica dos 3 elixires do corpo do soberano enquanto corria, ele ainda não conseguia dissolvê-la e sentia como se seu corpo fosse explodir. Ele só podia usar as artes marciais que o aleijado e a velha mãe lhe ensinaram para liberar o excesso de energia medicinal. Em seu tesouro divino embrião espiritual, o minúsculo embrião espiritual em forma humana também realizava freneticamente exercícios respiratórios para absorver o ki vital que jorrava e purificá-lo. Este pequeno Kinmu estava tão exausto que lutava para respirar. Moa, garoto. De repente, a floresta tremeu quando um furioso macaco demoníaco se ergueu em meio à mata e urrou de raiva. Punhos do tamanho de pequenas montanhas voaram impiedosamente em direção a Kinmu, que estava destruindo a floresta. Acontece que a energia medicinal subiu à cabeça de Kinmu, fazendo com que invadisse novamente o território do macaco demoníaco.
Ao perceber que era o jovem que havia invadido seu território mais uma vez, o macaco ficou extremamente furioso ao encontrar seu inimigo e atacou Kinmu sem qualquer explicação. Os olhos de Kinmu estavam vermelhos como escarlates quando ele ergueu a cabeça repentinamente. A energia medicinal em seu corpo irrompeu furiosamente, fazendo com que o ki vital em todo o seu corpo transbordasse. Kinmu então saltou para a frente e desferiu um soco na direção do punho do macaco demoníaco. Um som ensurdecedor ecoou quando Kimu voou para trás, quebrando várias árvores enormes em seu caminho. O macaco demoníaco saltou em sua direção, animado, e ergueu as patas para desferir um chute devastador em direção a Kimu, que acabara de pousar. A perna enorme e grossa parecia um pilar negro como breu esmagando-o. Um instante, Kimu soltou um grito e desferiu inúmeros chutes na perna extremamente grossa do macaco demônio, o ponto de junção entre músculos e tendões. O macaco demônio imediatamente sentiu a força desaparecer da perna, então rapidamente contra-atacou com outro soco vindo do céu. Kimu ergueu os braços para bloquear e foi mais uma vez forçado a recuar. Em combate corpo a corpo com Kimu, os socos e chutes do macaco demoníaco levantavam rajadas de vento que produziam um som sibilante. Ao ser atacado, Kimu pareceu entrar em pânico e começou a lutar de fato com aquela estranha besta. Mesmo em desvantagem, não demonstrou o menor medo. O macaco demoníaco ficou ainda mais furioso e histérico. Cada soco e chute desferido contra Kimu se tornava mais e mais forte. Um humano e um macaco, um grande e um pequeno, por onde passavam as árvores desabavam e pedras estilhaçadas voavam. De repente, Kimu saltou para o céu como se estivesse voando e começou a correr pelo braço do macaco demoníaco, alcançando seu rosto no instante seguinte. O de mil braços. Seus dois braços pareciam ter se transformado em centenas de outros, deixando rastros de imagens enquanto as centenas de socos atingiam em cheio o nariz mole e caído do macaco diabólico, em sucessão. O macaco demoníaco rasgou-se de dor e caiu de costas. Ele brandiu sua enorme palma e golpeou Kimu impiedosamente, arremessando-o para longe. Virando o corpo para rastejar para cima, voltou seu olhar com o nariz ainda sangrando. Vendo Kinmu ser soterrado no penhasco após ser atingido, o macaco demoníaco não pôde deixar de sentir satisfação. Jovem, morto. De repente, o jovem que estava soterrado no penhasco se mexeu e, apoiando-se com as duas mãos, conseguiu sair da cratera e correu freneticamente em direção ao local. O macaco demoníaco deu um pulo de susto e bateu no peito com os punhos cerrados, berrando enquanto saltava em direção a Kinmu. Morra. Yongun. Capítulo 22. O segredo das estátuas de pedra. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. No vale abaixo do penhasco, sons de forte impacto ecoavam incessantemente, fazendo com que as folhas das árvores balançassem continuamente com os tremores. Os pássaros nas montanhas também batiam as asas e voavam para longe, sem ousar ficar por perto. No vale, o macaco demônio saltou para a frente, agarrado a uma enorme rocha, e a arremessou em direção a Kimu no ar. Kimu desviou-se agilmente e, quando o macaco demoníaco viu que havia errado o golpe, pegou outra pedra enorme, querendo esmagá-la novamente. No entanto, Kimu saltou sobre a pedra e ricocheteou em seu nariz mais uma vez, desferindo outro golpe com a palma da mão. Trovoada a oitava forma do golpe, Tempestade dos Nove Dragões. A palma da mão dele continha 9 camadas de força. A primeira força, irrompendo do centro da palma, foi como o impacto de um dragão enfurecido, fazendo o macaco demoníaco cair para trás. Os ombros e os quadris de Kinmu se moveram em uníssono. Com a força fluindo por todo o seu corpo, ele direcionou todos os seus músculos para se concentrarem no centro da palma. Com a segunda explosão de força, a cabeça do macaco demoníaco foi arremessada contra o chão, rachando as rochas sob seus pés. Os músculos do corpo de Kinmu pareciam os de um dragão se contorcendo e se debatendo. Com a terceira explosão de força da tempestade dos 9 dragões, as rochas rachadas começaram a se estilhaçar. Seus músculos latejaram tremendamente e a quarta força irrompeu, enterrando metade da cabeça do macaco demoníaco no chão. A quinta força de Tempest of the Nine Dragons explodiu e um estrondo profundo veio do chão quando a cabeça do macaco diabólico afundou completamente. A sexta força da tempestade dos 9 dragões era como o impacto de 6 dragões, porém, assim que a força irrompeu, o macaco demoníaco já havia reagido e seu pequeno punho, semelhante a uma montanha, atingiu a lateral e lançou Kinmu para longe como uma mosca. Kinmu caiu no chão cambaleando. O macaco demoníaco lutou para tirar a cabeça e a sacudiu algumas vezes para se livrar dos detritos em seus pelos grossos. Do outro lado, Kinmu deu um salto mortal para trás e avançou sobre o macaco novamente como um raio.
Assustado e perturbado, o macaco demoníaco pensou por um instante e saltou para o penhasco, agachando-se ali e acenando com a mão. Jovem, não. Com passos ágeis, Kimu avançou e subiu o penhasco íngreme do fundo ao topo, continuando a atacar o macaco demoníaco. O macaco demoníaco ficou furioso. O humano e o macaco continuaram a saltar pelo penhasco, atirando pedras em direções aleatórias enquanto lutavam. Muito tempo depois, a energia medicinal no corpo de Kinmu foi se esgotando gradualmente. O macaco demoníaco também estava tão exausto que não conseguia dar mais um passo. O humano e o macaco ofegavam e permaneceram imóveis, sem conseguir se mover. 5 minutos depois, Kimu recuperou o fôlego e sentou-se para fazer exercícios respiratórios a fim de se reajustar. Ele ficou radiante ao descobrir que seu Ki vital havia melhorado muito em tão pouco tempo. Seu Ki vital havia se tornado mais tenaz e podia alcançar cada canto do seu corpo sem impedimentos. Seu corpo também estava coberto de muita sujeira, provavelmente devido à luta contra o macaco demoníaco, que despertou a energia medicinal e fortaleceu seu Ki vital, refinando ainda mais as impurezas em seu corpo. Kinmu deu um estalo com o dedo e o som estridente ecoou como se uma flecha estivesse rasgando o ar. O macaco-diabo levou um susto e imediatamente se sentou em posição defensiva. Kinmu esticou o corpo confortavelmente e sentiu a dor nos músculos. Balançou a cabeça. Vamos parar de brigar. O macaco demoníaco entendeu suas palavras e deu um suspiro de alívio. Estendeu a mão e arrancou uma árvore enorme, da largura de um braço. Juntou um punhado de folhas e as mastigou lentamente antes de colocar a árvore diante de Kinmu, falando em voz baixa e abafada. Coma, jovem. Kinmu colheu uma fruta vermelha brilhante e a descascou antes de comer. O sabor doce e refrescante umedeceu sua garganta. O macaco diabólico olhou para ele com desdém e ressentimento por ele ter comido tão pouco. Então, bateu com força no peito. Coma. Com força. Após ser espancado pelo macaco demoníaco, o rosto de Kinmu estava coberto de hematomas. Ele suportou a dor enquanto se levantava para executar o golpe trovejante 8 em frente à criatura, antes de bater no próprio peito e exclamar: Treine, seja forte. O macaco diabólico revirou os olhos e continuou a comer lentamente a folha da árvore, respondendo com desdém: Acredite, fantasma. Após Kinmu terminar de descansar, ele saltou do penhasco e correu pelas paredes, gritando: A luta começa amanhã. Piscando os olhos, o macaco demoníaco esperou até que Kinmu estivesse longe o suficiente para então saltar de pé e começar a imitar os movimentos que Kinmu havia feito anteriormente. Mesmo que seu golpe dos 8 trovões fosse muito rudimentar, ainda possuía uma força extraordinária e conseguiu executar alguns golpes graciosos, produzindo sons de vento e relâmpago. O diabo ficou estupefato e exibiu uma expressão de êxtase. Em seguida, continuou a golpear até que toda a encosta da montanha se encheu com os sons do vento e lhe gritou: Forte, forte, forte. Quando Kimu retornou à aldeia, o boticário aproximou-se ansiosamente para verificar seu estado de saúde e aplicou-lhe pomadas no rosto, perguntando: Há algum sintoma em comum? Kin acenou com a cabeça, deixando o boticário ainda mais nervoso. As pílulas espirituais do vovô Boticário são realmente eficazes. Meu Ki vital ficou ainda mais forte, respondeu Kinmu. O Boticário finalmente deu um suspiro de alívio e sorriu. Essas pílulas espirituais são realmente eficazes para o corpo do soberano. Contanto que você não morra por ingeri-las, significa que minha abordagem está correta. Fique com este caldeirão de pílulas enquanto eu vou pensar em outras prescrições. Dito isso, ele saiu animado. Line se apoiou em sua bengala de bambu e sorriu. Você está cansada? Moer? Se estiver, posso te ensinar uma técnica de primeira classe para os olhos. Kinmu tossiu e respondeu: Vovô cego, estou aqui. O banheiro era ali. Blaine se virou e encarou Butcher, que tomava sol na mão inferior. Refleti bastante sobre isso. Como seu corpo de soberano não possui atributos, você não pode cultivar minhas técnicas. No entanto, esta técnica ocular não requer Ki vital com atributos, portanto, o Ki vital do corpo de soberano também pode ser cultivado. Venha comigo. Minha técnica se chama Habilidade do Despertar dos 9 Olhos Celestiais. Kimu estava com dor de cabeça, pois sempre achou que Blind era um tanto quanto imprevisível, mas mesmo assim se obrigou a segui-lo. Ele ficou extremamente perplexo quando Blind disse que queria lhe ensinar a técnica do despertar dos 9 olhos celestiais, mas não o ensinou a treinar os olhos. Em vez disso, o levou para observar e estudar as 4 estátuas de pedra nas aldeias. Os dois sentaram-se em frente à estátua de pedra localizada no canto leste. Mesmo com as órbitas oculares vazias, Blind olhava para a estátua como se pudesse ver algo.
Imu sabia que todos na vila eram muito estranhos, até mesmo as estátuas de pedra nos quatro cantos da vila eram estranhas. Na vila dos idosos deficientes, ninguém era normal. Embora essas quatro estátuas de pedra não fossem altas, eram extremamente pesadas. Eram tão assustadoramente pesadas que nem mesmo Kinmu conseguia movê-las. Sua força atual era imensa, especialmente após ter consumido o sangue dos quatro espíritos. Recentemente, com o refinamento do Ki vital, que limpou seu corpo e medula, seu corpo havia se tornado cada vez mais forte, mas ele ainda era incapaz de mover a estátua de pedra um centímetro sequer. Quando era jovem, ele costumava subir nas estátuas para brincar, mas a vovó Si e os outros sempre o puxavam para baixo, dizendo-lhe para não desrespeitar as estátuas de pedra. Durante o Ano Novo e outras festividades, a vovó Si e os outros ainda faziam oferendas às estátuas de pedra e acendiam alguns incensos, rezando para que as estátuas abençoassem a vida dos moradores e a aldeia com paz. As quatro estátuas não eram esculturas de humanos, apenas figuras semelhantes a humanos. A estátua de pedra do sul tinha a cabeça de pássaro e estava agachada em um pilar de pedra. Com a mão apoiada nos joelhos, havia duas asas esculpidas em suas costas, como se estivesse pronta para voar. A norte da aldeia, a estátua de pedra representava um velho de costas de tartaruga com um espanador de crina de cavalo na mão. No entanto, o espanador tinha o formato de uma enorme serpente branca como a neve que saía do cabo. A serpente estava enrolada no corpo do velho de costas de tartaruga, cuja cabeça olhava para o horizonte. No lado oeste da aldeia, a estátua de pedra era uma escultura de uma mulher usando uma coroa de penas com um tigre agachado sob suas pernas. A escultura feminina também era muito estranha. No meio da testa havia outro olho esculpido, porém, dentro dele havia um ninho de pássaros com três passarinhos. Enquanto isso, bem em frente a ele estava a estátua de pedra no canto leste da vila, uma figura humanoide com cabeça de dragão. Sobre seu corpo havia uma cesta de ervas com algumas ervas ainda dentro. Blind pediu-lhe que observasse a estátua de pedra com atenção. No entanto, Kimu já a vira inúmeras vezes e até mesmo se comportara de maneira atroz, subindo nela. Ele realmente não sabia o que procurar na estátua. Muer, você consegue levantar esta estátua de pedra? Perguntou Blind ao ver Kimu distraído. Não posso. Kimu balançou a cabeça. A estátua de pedra era pesada demais, tão pesada que parecia não ser feita de pedra. Uma pedra com a altura de um humano poderia pesar, no máximo, alguns milhares de quilos e, com a força atual de Kinmu, seria uma tarefa fácil para ele, mas ele não conseguia mover nenhuma das quatro estátuas de pedra. Blind então manteve a conversa interessante. Você sabe por que as estátuas de pedra são tão pesadas? Kinmu balançou a cabeça novamente. Não sei. A estátua de pedra, na verdade, não é pesada, de jeito nenhum. A expressão de Blind permaneceu calma. O que é pesado não é a pedra, mas sim o que foi esculpido a partir da pedra. Kinmu ficou intrigado. Não continua sendo pedra depois de esculpida a partir de uma pedra. Blind prosseguiu. Por exemplo, quando você aprende caligrafia e pintura com Death, suas pinturas e escritos são um monte de porcaria sem valor. No entanto, as pinturas e os escritos de Death não podem ser comprados nem com 10.000 tais de ouro. Ambas as pinturas foram feitas de papel e tinta. Então por que a pintura de Death é mais valiosa? Kinmu entendeu parcialmente o que Blind havia dito, mas a pintura de Death tinha um apelo extraordinário, muito superior ao dele. Blind ergueu sua bengala de bambu e apontou. Se essas estátuas de pedra tivessem sido esculpidas por uma pessoa comum, não seriam pesadas. No entanto, como a pessoa que as esculpiu vem de uma origem extraordinária e o conteúdo das esculturas é ainda mais assustador, o peso dessas estátuas de pedra não pode ser medido pela lógica comum. Carregar uma estátua de pedra é equivalente a. Sua expressão tornou-se excêntrica antes de ele continuar. Depois de um tempo, é equivalente a carregar um deus. Capítulo 23. Desrespeitando os deuses. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. O coração de Kinmu vacilou. Carregar uma estátua de pedra é o mesmo que carregar um deus? Blind respondeu indiferentemente. Carregar um deus enquanto se caminha é extremamente pesado. Naquela época, quando a vovó Si e os outros queriam te salvar, foi a velha Ma quem carregou uma estátua de pedra e levou a vovó Si até a beira do rio. Embora fosse uma distância tão curta, a velha Ma quase desmaiou de exaustão, mesmo com toda a sua força. O couro cabeludo de Kinmu ficou dormente. As estátuas de pedra da aldeia eram mesmo tão pesadas. Quem foi que esculpiu essas estátuas de pedra? Quem eram os deuses esculpidos nas estátuas de pedra? Por que elas se tornam tão pesadas quando esculpidas com essas aparências?
Será ele odiado pelos deuses por ter defecado e urinado neles quando ainda era criança. Não se preocupe, o deus que esculpiu essas estátuas já morreu há muito tempo. Moer, o motivo de eu ter feito você observar as estátuas de pedra é para treinar seus olhos. O que eu quero que você veja não é apenas uma estátua de pedra comum, mas a imagem que um deus criou para outros deuses. A voz de Blind era tão alta que até os surdos conseguiam ouvi-lo, fazendo os tímpanos de Kinmu zumbirem. Blind se virou para a cesta de bambu ao lado da estátua de pedra e gritou: Muir, o que a técnica do despertar dos 9 céus revela são seus olhos divinos, e já que são chamados de olhos divinos, você obviamente tem que ver os deuses. Use seus olhos para ver os deuses, para ver os poderes dos deuses, a graça dos deuses, a aura dos deuses, a aparência dos deuses e o espírito dos deuses. O coração e a mente de Kinmu estremeceram. Ver Deus. Ver o Deus na estátua de pedra? Permita que seu ki vital entre em seus olhos e abra o primeiro céu de sua própria ignorância. A bengala de bambu de Blind tocou levemente o coração de Kinmu e desta vez foi excepcionalmente precisa. Kinmu imediatamente sentiu seu ki vital circulando incessantemente e correndo em direção aos seus próprios olhos. Cultivar os olhos era extremamente perigoso. Apesar do ki vital de Kinmu ter começado a refinar as impurezas e o excesso de gordura de seu corpo, os olhos ainda eram a parte mais difícil de treinar. Quase podia ser classificado como uma área proibida, pois alguém poderia ficar cego ao menor erro. Kinmu certa vez perguntou ao chefe da aldeia como treinar a visão, mas o chefe não disse muito e apenas lhe disse para não tentar refinar seus olhos precipitadamente. No entanto, Blind, em vez disso, empurrou o ki vital de Kinmu em direção aos seus olhos num ímpeto violento e avassalador, contrariando o bom senso. Kinmu sentiu uma dor lancinante nos olhos quando seu ki vital invadiu-os com força. Seu cultivo de ki vital era extremamente denso, mas foi finamente comprimido pelo cultivo aterrador de Blind. Qual o tamanho máximo que os olhos podem ter? No entanto, naquele momento, Kinmu sentiu como se seus olhos tivessem se tornado extremamente grandes, do tamanho do céu. Seu ki vital era como um enorme e longo dragão penetrando seus olhos, que eram tão amplos quanto o céu. Seu ki vital então irrompeu violentamente para frente e jorrou para o céu como um pilar que sustentava o céu e a terra. O ki vital impetuoso se espalhou por todo o céu e formou estranhas marcas que se cruzavam, formando uma rede. Era como uma rede celestial cobrindo todo o céu. A dor anterior também desapareceu repentinamente e foi substituída por uma sensação extremamente agradável que ele nunca havia sentido antes. Moer, memorize a imagem no céu. Esse é o primeiro céu da habilidade de despertar do olho dos 9 céus, a marca da formação da ursa maior do céu. A voz de Blind veio do alto do céu. Kenmu imediatamente tentou memorizar a imagem. Com seu ki vital direcionado por Blind e formando a marca da formação da ursa maior celestial dentro de seus olhos, ele podia ver claramente o caminho, a estrutura e os detalhes da marcação. No entanto, a marca da formação da ursa maior era muito complexa e complicada, exigindo que ele dedicasse algum tempo para memorizá-la. Blind direcionou seu Ki vital repetidamente até que o Ki vital de Kinmu estivesse quase esgotado. Então, ele afastou sua bengala do coração de Kinmu. De quanto você se lembra? Perguntou Blind. De 60 a 70%. Blind exibiu uma expressão satisfeita. Não é fácil memorizar de 60 a 70% em tão pouco tempo. Agora recupere seu Ki vital. Emu começou a correr em alta velocidade e executou a técnica dos 3 elixires do corpo do soberano para permitir que seu ki vital se recuperasse mais rapidamente. Quando seu cultivo retornou ao ápice, Blind continuou: execute a marcação da formação da ursa maior que eu lhe ensinei e observe a estátua de pedra novamente para ver se ela está diferente de antes. Kimu imediatamente direcionou seu ki vital para os olhos e construiu a ursa maior celestial com ele. Mesmo tendo aprendido apenas 60 a 70% da marcação da formação e não a completado, a sensação reconfortante de poder enxergar através de tudo voltou à tona quando seu ki vital se espalhou por toda a sua visão. Ao erguer a cabeça para contemplar a estátua de pedra do ancião com cabeça de dragão, sua mente não pôde deixar de estremecer. A estátua de pedra, antes comum à sua frente, subitamente se tornara brilhante e colorida. Era como se a estátua de pedra tivesse ganhado vida e se transformado em um deus indomável. Ele chegou a ver a mais fina luz que emanava da estátua de pedra. Cada raio de luz realçava a divina grandeza da estátua. Sua mente e espírito sofreram imediatamente a pressão da estátua de pedra. Aos seus olhos, a estátua de pedra já não era apenas uma estátua de pedra, mas um deus vivo e respirando.
O espírito, a aparência, a aura e o poder de Deus invadiram seu espírito antes de dominarem todo o seu corpo, tornando-o incapaz de resistir ao desejo de se ajoelhar. Continue olhando e não feche os olhos. Também não se ajoelhe. Blind continuou friamente. Lembra de quando você urinava e defecava na estátua de pedra quando era jovem? Se você ousou fazer isso quando era jovem, por que precisa se ajoelhar agora que está mais velho? Muir, o que a habilidade do despertar do olho dos 9 céus desperta não são apenas seus olhos, mas também seu espírito, para que você se mantenha forte contra todos os poderosos e malignos. O poder de um praticante não se baseia apenas na força de seus movimentos, mas sim na força de seu espírito. Se seu espírito sucumbir a um amontoado de pedras quebradas, não importa o quão poderoso você se torne, você ainda será um fracasso total. Line bateu sua bengala de bambu no chão e gritou: Se você enfrentar a estátua de pedra e resistir à sua pressão, seu espírito também se fortalecerá. Se quiser ter mais poder, primeiro precisa fortalecer seu espírito, tornar-se seu próprio Deus e não temer nada. Gotas de suor escorriam pela testa de Kinmu enquanto ele lutava contra a ideia de se ajoelhar. A pressão que a estátua de pedra exercia sobre ele era simplesmente forte demais e impossível de resistir. Blind disse que não havia nada a temer, mas que era impossível para ele fazer aquilo. As coisas mudaram completamente depois que ele abriu os olhos. Quando seus olhos ainda não estavam abertos, as estátuas de pedra eram apenas estátuas de pedra comuns, portanto ele não tinha escrúpulos em urinar e defecar nelas. No entanto, quando abriu os olhos, a estátua de pedra era como um deus e qualquer ação, até mesmo olhar para o deus, era considerada uma blasfêmia. Line disse: É fácil destruir o deus no templo, mas difícil destruir o deus em seu coração. Você sabe quem disse essa frase? O espírito de Kinmu ainda estava intimidado pela estátua de pedra e ele não conseguiu responder. Quem proferiu tal frase rebelde é o atual preceptor imperial do Império da Paz Eterna, aclamado como o homem número 1 sob os deuses. Uma presença imponente, Blind gritou: Muir, os deuses em seu coração são todos deuses estranhos e falsos. Somente destruindo-os você poderia erguer sua própria estátua de Deus. Mesmo que um Deus verdadeiro esteja bem na sua frente, você não se ajoelharia, muito menos diante de uma estátua de pedra. Blind cutucou seu bambu na lateral e afrouxou as calças, rindo alto. Não só você não deve se ajoelhar, como também deve urinar nele. Fazer-te nisso. Kim o olhou fixamente, sem expressão. Mijar em um deus? Cero urinou na estátua de pedra e riu. Isso mesmo, urine nela. Quando você era jovem, você urinou nela pelo menos 100 vezes. Por que está com medo agora? Kimu cerrou os dentes e afrouxou as calças para urinar. Uma sensação quente escorreu sobre a estátua de pedra. Essa micção não era insignificante. A estátua divina aos olhos de Kinmu ainda era imponente e carregada de significado, porém a sensação que o impelia a se ajoelhar havia desaparecido por completo. Os jovens e os idosos se entreolharam e riram alegremente. O chefe da aldeia estava tomando sol na entrada quando ouviu as risadas. Virando-se para ver o que estava acontecendo, não pude deixar de balançar a cabeça. Blind é realmente um gênio frívolo. Usar esse tipo de método para quebrar o Deus no coração de Kinmu e fortalecer seu espírito. Se fosse qualquer outra pessoa, não teria pensado em um método tão estranho. Moir certamente é extremamente ousada por urinar junto com ele. Fazer Moir urinar na estátua de pedra não só quebrou Deus no coração de Kinmu, mas também quebrou Deus em seu próprio coração, o Deus que lhe havia roubado os olhos. O Deus da lança está de volta. Ele sabia por que Blind tinha feito aquilo. A vara de bambu não era uma bengala nas mãos de Blind, mas sim uma lança. Quando Blind entrou na vila dos idosos deficientes, seu corpo estava gravemente ferido e em um estado deplorável, como se fosse um mendigo coberto de sujeira. No entanto, os passos de Blind, assim como a bengala de bambu em sua mão, eram muito firmes. Ao entrar na aldeia, ele transmitiu ao chefe da aldeia a sensação de que dragões furiosos surgiam de todas as direções. Aos olhos do chefe da aldeia, a presença de Blind era como um pilar que sustentava os céus. A única pessoa no mundo capaz de possuir tamanha habilidade e espírito com a lança só poderia ser o deus da lança. Contudo, o ponto mais poderoso do deus da lança não era sua lança, mas seus olhos. Ele possuía um par de olhos divinos e conseguia enxergar através de todas as brechas nos movimentos. E agora, Blind havia concedido os olhos divinos a Kinmu. Primeiro você precisa treinar seus olhos para treinar a lança, e antes de treinar seus olhos, você precisa treinar seu coração. Os olhos de Blind eram olhos divinos. Quanto mais fortes se tornavam, mais verdade eles conseguiam enxergar, e quanto mais verdade conseguiam ver, mais se percebia o quão aterradora ela era.
Capítulo 24. Destruindo Deus em seu coração. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Nem todos os seres vivos do mundo eram tão simples quanto pareciam. O que os humanos comuns viam a olho nu e o que os praticantes viam com a visão desperta eram dois mundos completamente diferentes. As estátuas de pedra na aldeia pareciam comuns, mas os praticantes que haviam despertado seus olhos podiam ver deuses nelas. Esses praticantes também podiam ver deuses e demônios em todas as ruínas que deixaram para trás, espalhadas por toda parte. Quanto ao Buda no templo, as pessoas comuns viam apenas uma estátua de Buda, mas os praticantes que haviam despertado seus olhos podiam ver um Buda grandioso e incomparável, esmagando seus espíritos. Se os praticantes não tivessem um espírito forte, morreriam de medo mais cedo ou mais tarde com o que vissem. Portanto, assim como Blind ensinou Kinmu a treinar os olhos, primeiro ensinou a treinar seu espírito, a destruir a imagem de Deus em seu coração para que não tivesse medo novamente, e só então pudesse alcançar o sucesso. Segundo o budismo, se existe um Buda em seu coração, é difícil para você se tornar um Buda. O preceptor imperial da paz eterna também havia dito: é fácil destruir o Deus no templo, mas difícil destruir o Deus em seu coração. Esses dois tipos de ditos seguiam a mesma lógica do cego urinando na estátua de pedra. Os dois primeiros métodos exigiam que a pessoa melhorasse gradualmente seu espírito para destruir o Deus e o Buda em seu coração, passo a passo. O método de Blind era simples, rudimentar e um tanto extremo, porém eficaz. Quando o chefe da aldeia viu Blind pela primeira vez, a atmosfera ao seu redor era extremamente pesada, como se dragões furiosos estivessem surgindo em todas as direções. No entanto, Blind desmoronou naquele instante, pois ambos os olhos haviam sido arrancados. E agora, o deus da lança havia retornado. Tudo isso se devia a Kinmu. Desde que a aldeia teve aquele garotinho saudável, o ressentimento foi gradualmente dissipado. Para ensinar a técnica do despertar dos nove céus a Kinmu, Blind precisava primeiro despertar seus olhos divinos. No entanto, como seus olhos divinos haviam sido arrancados, ele só tinha os olhos da mente. Quando Blind estava transmitindo sua habilidade para Kinmu, o chefe da vila pôde sentir seus olhos divinos despertando, que na verdade eram os olhos de sua mente divina. Sem olhos, ele usou a mente como substituto. O chefe da aldeia fechou lentamente os olhos e deitou-se tranquilamente sob o sol, pensando consigo mesmo: a visão da mente divina superará a visão divina, e o deus da lança também superará o deus da lança anterior. Quando você sair das grandes ruínas, cego, seus inimigos tremerão de medo. Após Kinmu terminar de urinar, um arrepio percorreu sua espinha. Ele sentiu seu corpo e mente completamente livres de preocupações. A estátua de pedra já não exercia pressão sobre seu espírito. Olhando para ela novamente, ele pôde ver muitas coisas que antes lhe passavam despercebidas. Era como se, antes, seus olhos estivessem cobertos por um véu, fazendo com que tudo ficasse turvo. Agora, com o véu removido, as verdadeiras cores do mundo se revelavam. Ele contemplara as cores ao seu redor com avidez. A beleza que jamais havia descoberto antes o emocionava tanto que lhe dava vontade de chorar. Ao se aproximar das outras estátuas de pedra na aldeia, seu espírito foi mais uma vez tomado pela emoção. As outras três estátuas de pedra na aldeia eram semelhantes à estátua do ancião com cabeça de dragão, emanando intensos raios divinos e um charme extraordinário, possuindo uma aura sagrada. No entanto, agora ele podia olhá-las normalmente, pois as estátuas de pedra já não afetavam seu espírito. A habilidade despertar dos nove céus, só de cultivar o primeiro céu, já o deixara radiante de alegria. E outras paisagens belíssimas seus olhos contemplariam após serem aprimorados pelos próximos céus. Kimu pegou um espelho de cobre e olhou para o seu reflexo. No espelho, seus olhos estavam diferentes do normal, com um anel aparecendo no fundo de sua pupila. Nesse anel havia marcas estranhas que pareciam raios se cruzando. O anel foi gradualmente perdendo o brilho e desaparecendo. Kimu fechou os olhos e direcionou seu Ki vital para construir cuidadosamente a marca da formação da Ursa Maior Celestial antes de abri-los novamente. Então, viu o anel aparecer em seus olhos mais uma vez. Este anel era a projeção do céu. Se eu conseguisse cultivar a habilidade do despertar dos nove olhos celestiais, então deveriam existir nove anéis celestiais sobrepostos, como 10 pupilas empilhadas, pensou Kimu. Blind continuou a orientá-lo sobre como completar a marca da formação da Ursa Maior Celestial e, após algum tempo, Kimu finalmente dominou toda a marca da formação da Ursa Maior. Muir, você já terminou seu descanso? O açougueiro saltou da mola inferior e pegou suas duas facas de abate de porcos. Se você terminou, então é hora de treinar sua faca.
Kinmu reconheceu o gesto e correu em direção ao açougueiro após recuperar sua faca de abate de porcos. Pouco tempo depois, a velha mãe e o aleijado voltaram da caçada e imediatamente substituíram o açougueiro no treinamento de Kinmu. Kinmu só foi dispensado quando já não conseguia mais se mover devido ao cansaço. À noite, Kinmu foi aprender as técnicas de ferreiro com Muti, o ferreiro. Muti fez alguns gestos com as mãos e emitiu alguns sons ininteligíveis enquanto Kinmu assentia, pensativo. O que Muti estava explicando eram as técnicas de cultivo. Ele disse que o cultivo era como uma ferraria, era preciso prestar atenção às diferentes funções da chama pequena e da chama grande. Além das funções das chamas, também era preciso saber como temperar o metal. Era necessário reveni-lo em água fria para endurecê-lo. Sabedoria e força, vigor e flexibilidade, dragão e tigre, eis como forças opostas se complementam. Quanto mais Kinmu refletia sobre isso, mais lógico se tornava. Ele admirava Muti por suas palavras, que o ajudariam a evitar muitos caminhos errados. Enquanto trabalhava na forja, Muti o ensinou a observar o fogo. Observando o fogo na forja, Muti realizou algumas ações. Os olhos de Kinmu brilharam e ele seguiu o ensinamento de Muti, observar o fogo enquanto circulava seu ki vital simultaneamente. Executando a técnica dos 3 elixires do corpo do soberano, sua circulação de ki vital era como uma pequena fornalha escondida em seu peito, direcionando o calor para todas as partes do seu corpo. Kinmu sentiu uma sensação deliciosa, como se sua energia vital estivesse queimando. Ao mesmo tempo, em seu tesouro divino embrião espiritual, seu embrião espiritual absorvia a energia do mar de luz enquanto realizava exercícios respiratórios. Seu embrião espiritual também começou a mudar gradualmente à medida que o ki vital que exalava se inflamava em chamas, envolvendo como se estivesse sendo banhado em uma fornalha. Kimo ficou surpreso ao ver seu embrião espiritual também iniciar o processo de refinamento corporal. Ao observar o fogo da fornalha, o embrião espiritual passou por uma transformação mística que ele jamais imaginaria. Muti também ficou surpreso ao observar Kinmu com curiosidade. Por volta do meio-dia, Kinmu sentiu que o poder de fogo que seu embrião espiritual podia suportar já havia atingido seu limite e imediatamente parou de observar o fogo. Ah! Muti fez 2 sinais com as mãos e mergulhou a tira de ferro em brasa na água. Enquanto ela crepitava e soltava fios de fumaça branca, Muti fez mais 2 sinais com as mãos. Os olhos de Kinmu brilharam enquanto ele observava o jarro de água, pensativo. O som de água corrente começou a emanar de seu peito. Junto com o murmúrio da água, seu ki vital fluiu para seu tesouro divino embrião espiritual e se transformou em um pequeno riacho. Ao entrar em contato com seu embrião espiritual, algo mágico aconteceu. Seu ki vital começou a temperar seu embrião espiritual. Ele estava se divertindo enquanto seu embrião espiritual era temperado pelo fogo e pela água. Na manhã seguinte, Kimu acordou transbordando de vida. Repleto de energia, ele usou o método de cultivo que Muti lhe ensinara e, de fato, foi 2 vezes mais rápido. Deixe-me encontrar aquele macaco diabólico para lutarmos de novo. Em êxtase, Kinmu consumiu a pílula de reforço da vitalidade e foi forçado a sair correndo da vila para liberar a energia medicinal. Enquanto isso, o macaco demoníaco esperava algum tempo sob o penhasco. Deita aí, Daroto. O macaco demoníaco cultivou o golpe trovejante 8 golpes que Kinmu lhe havia ensinado e teve um aumento tremendo de força. Ao ver Kinmu correndo em sua direção, ele imediatamente jogou fora o galho de árvore que tinha na boca e assumiu uma postura de luta enquanto gargalhava. Deita aí, no chão. Kinmu avançou rapidamente enquanto o macaco demoníaco se movia como uma montanha em movimento, desabando em sua direção. Ao ficar cara a cara com Kinmu, o macaco executou repentinamente o golpe do trovão da primavera no mar do leste solitário. Com o som do vento uivando cada vez mais alto, o golpe derrubou todas as árvores ao redor com uma forte rajada. Os olhos de Kinmu brilharam e ele soltou um rugido alto. Ele também executou o golpe da primavera no mar solitário do leste e entrou em confronto com o macaco demoníaco. Então, uma explosão abafada ecoou quando ambos foram arremessados para longe por sua própria força. Quando o macaco demoníaco pousou no chão, imediatamente avançou novamente, com seus punhos enormes rasgando o ar, fazendo-o vibrar com seus ataques. Enquanto continuava a sucar em movimento, o ar começou a zumbir com as vibrações. Kimo ficou surpreso, o macaco demoníaco também havia aprendido o golpe Buda de 1000 braços. O Buda de 1000 braços executado pelo macaco demoníaco ainda carecia de prática e o macaco demoníaco não dominava as sutilezas do movimento, mas já havia dominado a essência do golpe. Combinado com sua força extraordinária, seu Buda de 1000 braços parecia ainda mais poderoso que o de Kinmu. O corpo do macaco demoníaco era forte demais, mais forte do que se poderia imaginar.
Após praticar os 8 golpes do trovão, seu corpo se tornou ainda mais poderoso. A força de cada soco era aterradora. Tendo seu cultivo e força tremendamente aprimorados ontem, Kimu pensou que poderia derrotar o macaco demoníaco quase até a morte após se nutrir de seu Ki vital e da pílula de reforço de vitalidade. Ele totalmente não esperava que não tivesse nenhuma vantagem na luta e começasse a ser dominado. Capítulo 25. O Segundo Despertar. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. O humano e o macaco começaram a se atacar descontroladamente e a se enfrentar com ferocidade. Os braços de Kimu começaram a doer e a ficar dormentes, à medida que ele gradualmente achava mais difícil resistir aos ataques avassaladores do macaco demoníaco. Pouco tempo depois, seu rosto ficou machucado e inchado devido aos golpes do macaco demônio. No entanto, o macaco demônio não aproveitou a oportunidade para matá-lo e, em vez disso, continuou a lutar com ele, enquanto mantinha parte de sua força contida. Coma bem. O macaco demoníaco desferiu outro soco que trouxe uma rajada de vento contendo 9 ondas de poder. O golpe era, de fato, o 8 golpes trovejantes, terceira forma, Tempestade dos 9 Dragões. Enquanto lutava com Kinmu, ele o importunava constantemente para que comesse mais até ficar tão forte quanto ele. Olhos do céu, despertem. A energia vital de Kinmu fluiu para seus olhos e formou a primeira marca da formação da ursa maior dos 9 céus, da técnica do despertar ocular. Uma nova camada de pupilas pareceu surgir imediatamente em seus olhos. Ao despertar seus olhos celestiais, Kinmu subitamente sentiu tudo no mundo se tornar extremamente claro, profundo e ordenado. Até mesmo o soco do macaco demoníaco que vinha em sua direção tornou-se mágico aos seus olhos. Ele conseguia ver cada pelo no punho do macaco demoníaco balançando no ar e até mesmo como cada tendão e músculo se movia sob a pele do macaco demoníaco, assim como o caminho de sua força. A técnica do despertar dos 9 céus, que Blind lhe ensinou, permitiu que seus olhos enxergassem a realidade no que via. Também lhe permitiu compreender a disparidade de forças entre ele e seu inimigo, bem como controlar e direcionar essas forças a um nível que jamais imaginara. No instante anterior ao encontro do punho de Kinmu com o punho do macaco demoníaco, os 5 dedos de Kinmu se estenderam repentinamente e as pontas dos dedos romperam o ar, liberando um som estridente e penetrante, semelhante ao som de uma corda de arco sendo liberada de um arco potente. Trovão 8 golpes, dedos trovejantes do tocador de pipa. As habilidades de punho do velho Ma não se resumiam apenas a socos, mas também a dedos. Dedos trovejantes do tocador de pipa era uma de suas magníficas habilidades com os dedos. Assim que Kinmu tocou o enorme punho do macaco demoníaco com o dedo indicador, percebeu imediatamente que toda a força em seu punho havia desaparecido. Com o segundo dedo de Kinmu, o macaco demônio sentiu o tendão flexor do seu braço vibrar. Kinmu estendeu o terceiro dedo e o macaco demoníaco sentiu os músculos do seu braço tremerem violentamente, entrando em pânico. O quarto dedo de Kinmu se estendeu e o macaco demoníaco não conseguiu controlar os braços, que se ergueram, revelando seu peito. Por fim, Kinmu estalou o dedo indicador no peito daquela criatura gigantesca. O macaco demoníaco sentiu como se tivesse sido atingido no peito por centenas de touros selvagens nas grandes ruínas e foi arremessado para trás descontroladamente. Kinmu olhou fixamente, sem entender nada. A técnica do despertar do olho dos 9 céus que Blind lhe ensinara não era forte demais. O que era forte não eram seus movimentos, mas seus olhos. Usando os olhos do céu, ele podia facilmente perceber as mudanças e a trajetória da força do macaco demoníaco. A partir daí, ele podia localizar a fraqueza no soco do macaco demoníaco e atacá-la com o dedo indicador para neutralizar o soco incrivelmente poderoso. Hoje, no instante em que se perdeu em pensamentos, o macaco demoníaco se ergueu e deu um soco em Kinmu, arremessando-o para longe. Em seguida, saltou no ar e cerrou os punhos, golpeando Kinmu impiedosamente contra o chão. A terra tremeu quando o local onde o corpo de Kinmu caiu se abriu em um buraco profundo. O macaco demoníaco aterrissou de volta no chão com um estrondo e desferiu outro soco no fosso. Antes mesmo que seu punho atingisse o fundo, Kinmu estalou os dedos em seu punho. No instante seguinte, o corpo gigantesco do macaco demônio voou para cima enquanto Kinmu saltava do fosso e alcançava o macaco demônio que estava no ar. Tempestade dos 9 Dragões. Bum bum bum, uma série de sons de explosão ecoou quando o corpo gigantesco do macaco diabo caiu como uma estrela cadente, derrubando várias árvores enormes em seu caminho. Após algum tempo, Kinmu e o macaco demônio lutaram até chegar ao topo do penhasco. Ofegantes, deitaram-se ali, já sem forças para continuar lutando.
Embora os olhos do céu fossem muito poderosos, consumiam tanto de seu ki vital que nem mesmo Kinmu, com seu cultivo profundo, conseguia tolerá-los. Após descansar por algum tempo, o macaco diabólico sentou-se e ergueu o polegar apontando para si mesmo, eu, o ancião. Kinmu também se sentou e balançou a cabeça, dizendo: Eu sou mais velho. Você é o mais novo. O macaco diabólico voou furioso, estendendo o punho e exibindo os caroços no braço: Eu sou forte. Kimo agarrou um dos dedos do macaco demoníaco e o ergueu antes de esmagá-lo impiedosamente no chão. Eu sou mais forte. O macaco demônio ergueu o corpo e ambos começaram a lutar novamente. Logo, ficaram sem forças mais uma vez e deitaram-se para recuperar o fôlego. Kinmu recuperou parte das forças e se levantou. O macaco demoníaco também se sentou e observou Kinmu enquanto ele executava 8 golpes trovejantes no topo do penhasco. Kinmu só lhe havia ensinado uma vez ontem, e ele já havia aprendido o básico, tendo uma noção geral. Agora, Kinmu demonstrava cada detalhe do golpe trovejante 8 para que ele observasse e explicava os segredos de como liberar o poder de cada movimento. O macaco demoníaco aprendeu muito rápido e conseguiu dominar os 8 golpes do trovão em poucas horas. O couro cabeludo de Kinmu ficou dormente e ele se perguntou se, mesmo continuando a ensiná-lo, ainda seria capaz de lutar contra aquele gigante. Esse sujeito também é um gênio das artes marciais. Será que criaturas estranhas podem ser tão inteligentes? Será que também podem cultivar? Emu refletiu por um momento e sentou-se, ensinando exercícios de respiração ao macaco demoníaco e transmitindo-lhe sua técnica dos 3 elixires do corpo do soberano. O macaco demônio o imitou atentamente e aprendeu o exercício de respiração. A técnica dos 3 elixires do corpo do soberano era, na verdade, a técnica Daoyin mais simples, portanto, seu método de circulação era extremamente simples, exigindo apenas mover e guiar o Ki vital. Não muito tempo depois, o macaco demoníaco praticamente dominou a técnica Daoyin e tinha um ritmo respiratório uniforme. Isso também se devia em parte ao seu temperamento. Por ser herbívoro, possuía uma disposição tranquila e uma mente pura, o que lhe permitiu dominar a técnica Daoyin em tão pouco tempo. Esse cara é realmente um gênio das artes marciais. Ao ver que Mu dominar a técnica Daoyin tão rapidamente, ele não pôde deixar de exclamar, sinceramente admirado: Treine bem, grandalhão. Te encontrarei para lutar novamente amanhã. Terminando de falar, ele saltou do penhasco e correu em direção à vila. O macaco diabólico o acompanhou até a saída e sentou-se novamente, sussurrando: Jovem. Nos dias seguintes, Kimo vinha todos os dias treinar com o macaco demônio e, após o treino, o macaco o presenteava com algumas frutas. Em contrapartida, Kimo lhe ensinava como cultivar e até mesmo a técnica das pernas divinas da pilhagem celestial do aleijado. O macaco demoníaco era originalmente bom em habilidades com os punhos, mas tinha dificuldades com as pernas. No entanto, depois de aprender a perna divina da pilhagem celestial, suas habilidades com as pernas se tornaram extremamente astutas, colocando Kimu em desvantagem sempre que ele não tomasse cuidado. A força de Kimu aumentou rapidamente, enquanto a evolução do macaco demoníaco também foi assustadoramente rápida. Logo obteve algum sucesso no cultivo de Ki vital. Durante os combates com Kinmu, se não utilizasse seus olhos celestiais, não conseguia levar vantagem e acabava em desvantagem. Naquela noite, após lutar com o macaco demoníaco, Kinmu foi à oficina de Muti, o ferreiro, para ajudar e observar o trabalho com o fogo, seguindo os ensinamentos de Muti. Em seu tesouro divino do embrião espiritual, seu Ki vital era como fogo temperando seu embrião espiritual. Tudo parecia estar como de costume, mas naquele instante, raios dourados começaram a jorrar em seu embrião espiritual, que os absorvia freneticamente do mar dourado no tesouro divino. Kinmu estava perplexo e não fazia a mínima ideia do que estava acontecendo. Muti não conseguia ver o que estava acontecendo no embrião espiritual de Kinmu, portanto, naturalmente, não sabia que algo místico estava ocorrendo dentro do corpo de Kinmu. À medida que seu embrião espiritual absorvia cada vez mais raios dourados, a pequena figura parou subitamente. O embrião espiritual também parou de respirar e esperar, mergulhando no silêncio. Kinmu tentou mobilizar seu embrião espiritual, mas ele permaneceu imóvel. O embrião espiritual morreu. O menino sentiu-se um pouco inquieto. Algum tempo depois, seu espírito embrionário recuperou-se lentamente e despertou. Kinmu soltou um suspiro de alívio e voltou a observar o fogo. Nesse exato momento, ele sentiu seu Ki vital se tornar extremamente abrasador. Sempre que seu embrião espiritual exalava Ki vital, este se inflamava e não se extinguia mesmo após fluir para fora do tesouro divino do embrião espiritual.
Kinmu deu um pulo de susto e imediatamente parou de observar o fogo. No entanto, era tarde demais, pois suas roupas começaram a queimar automaticamente. Muti, que estava ao lado dele, imediatamente ergueu o enorme jarro de água e o usou para cobrir Kinmu, extinguindo o fogo. Ao levantar o jarro de água, Kinmu estava encharcado como um rato afogado. Muti ficou perplexo e verificou as marcas de queimadura nas roupas de Kinmu. Imediatamente, largou seu martelo e barra de ferro, voando direto para o chefe da aldeia e fazendo sinais com as mãos. O chefe da aldeia ficou surpreso e imediatamente chamou o surdo-mudo para carregá-lo até lá. Muer, tente observar o fogo novamente. Kinmu não sabia por que o chefe da vila estava tão sério, mas mesmo assim observou o fogo novamente. Em seu tesouro divino do embrião espiritual, seu Ki vital mais uma vez se transformou em uma forja flamejante envolvendo seu embrião espiritual. Em seguida, uma onda de calor emanou de seu corpo, elevando instantaneamente sua temperatura corporal. Os olhos do chefe da aldeia brilharam e ele continuou a orientar Kinmu. Muer, concentre-se e não se deixe distrair. Trate sua palma como uma faca e mostre-me um golpe certeiro. Com a mente livre de pensamentos, Kinmu só tinha os olhos fixos no fogo da fornalha à sua frente. Seu ki vital se liberou naturalmente enquanto ele desferia um golpe usando a mão como uma faca. Or. A palma da mão dele pegou fogo, como uma espada flamejante cortando o ar. Capítulo 26. Espessura de um braço. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Todos na oficina do ferreiro olhavam fixamente, sem expressão. Um atributo de fato surgiu no ki vital de Kinmu em seu corpo de soberano. Além disso, tratava-se do atributo fogo, que era claramente o ki vital do pássaro vermelhão. Deaf estava prestes a gritar de alegria, mas o chefe da aldeia o interrompeu. Calma, Deaf. Muir, agora concentre-se e observe a água, não pense em mais nada. Fazendo como prometido, Kinmu observou a água e seu ki vital transformou-se em um pequeno riacho, fluindo para seu tesouro divino do embrião espiritual para temperá-lo. A pequena oficina do ferreiro logo ficou lotada de aldeões que correram para lá ao ouvirem a notícia. A velha mãe, o aleijado, o açougueiro, o boticário e o cego se espremeram lá dentro para ver Kinmu, que observava a água. Nenhum deles ousou sequer respirar fundo. A voz do chefe da aldeia ressoou. Vocês ainda se lembram da técnica de lança que o cego lhes ensinou? Imaginem que vocês têm uma lança dessas na mão e desferem um golpe para frente. Kinmu ergueu os braços e desferiu um golpe enquanto girava a ponta da lança. No instante em que suas mãos vazias tentaram golpear, seu ki vital transformou-se em vapor branco como a neve e irrompeu, formando uma lança em suas mãos. Ao mesmo tempo, ouviu-se também o som de água corrente enquanto o vapor, semelhante a um dragão d'água, circulava a partir de seus tremores. Sucesso, um sucesso. A velha mãe chorou lágrimas de felicidade. Ele finalmente conseguiu. Nossos anos de trabalho árduo não foram em vão. Mãe, você cresceu. Ele não resistiu à tentação de virar a cabeça para o lado e usou o único braço que lhe restava para enxugar as lágrimas. O aleijado manteve um sorriso sincero no rosto e murmurou: Nosso Kinmu finalmente pode sobreviver nas grandes ruínas. Droga, velha, pode parar de enxugar as lágrimas? Você vai me fazer chorar também. Vovó Se foi à cidade do dragão da fronteira comprar coisas, senão ela seria a que mais choraria entre nós. O que há para chorar? Os olhos do boticário ficaram vermelhos e ele sorriu. Deveríamos estar sorrindo. Mesmo que morramos de velhice no futuro, Kinmu ainda poderá sobreviver sozinho. Isso é extremamente bom e devemos rir de alegria. Você tem razão, muita razão. Surdo riu gostosamente. Boticário, embora eu não tenha uma boa opinião de você, você me pegou direitinho com essa frase. Uma gargalhada estrondosa ecoou da pequena oficina do ferreiro, reverberando pelos céus. Observando aqueles velhos animados, uma sensação calorosa percorreu todo o corpo de Kinmu. Todas essas pessoas que eram ligeiramente deficientes e tinham mais ou menos algum tipo de limitações podiam parecer diabólicas às vezes, mas eram todas da família dele, seus parentes mais próximos. De repente, a voz da vovó se veio de fora enquanto ela ria. Por que vocês, seus velhos, estão se espremendo lá dentro e rindo? Kinmu ficou surpreso e radiante. Vovó Se finalmente havia retornado da cidade do dragão da fronteira. Logo, Kriple revelou essa feliz notícia e a vovó Se não pôde deixar de se surpreender. Com os olhos vermelhos, ela sorriu. Que bom, que bom. Moore finalmente cresceu. Isso é ótimo. Ao pensar nas dificuldades que enfrentou nos últimos 11 anos, ela não conseguiu conter as lágrimas. A velhinha sentou-se e enxugou-as, dizendo: Se morrermos no futuro, Moer ainda poderá viver. Não me toque, é só um pouco de areia que entrou nos meus olhos. O chefe da aldeia soltou um suspiro de alívio em segredo.
As nuvens escuras que pairavam sobre sua cabeça haviam desaparecido, juntamente com o surgimento de atributos no Ki vital do corpo de soberano de Kinmu. Com Kinmu agora capaz de liberar todo o poder de seu Ki vital, ele havia reafirmado sua identidade de corpo de soberano e resolvido uma crise na aldeia. Contudo, mesmo com suas habilidades notáveis, ele não conseguia deixar de se sentir perplexo. Como esses atributos apareceram repentinamente no Ki vital do corpo de soberano Kinmu. E o mais estranho é que o Ki vital do corpo do soberano Kinmu tinha dois atributos, os atributos do fogo e da água. Sabia-se que, como corpo espiritual, eles só podiam ter um atributo e nunca dois. Kinmu era obviamente um humano comum e ainda assim possuía dois tipos de atributos. Além disso, eram os atributos fogo e água, que não podiam coexistir, o que tornava tudo ainda mais estranho. Um ser humano comum sempre possui dois tipos de corpo espiritual quando desperta seu embrião espiritual. Ele não conseguia deixar de se sentir perdido. O que exatamente Mútil ensinou para permitir que seu Ki vital tivesse os atributos de fogo e água? Outras pessoas comuns também podem fazer o mesmo. Ele sabia que os aldeões haviam tentado de tudo para ajudar Kimu a liberar todo o poder do Ki vital de seu corpo de soberano. O boticário usou suplementos medicinais. O aleijado, o açougueiro e a velha Mal treinaram vigorosamente. O cego não hesitou em lhe transmitir seus olhos divinos. O surdo queria que Kinmu trilhasse o caminho da pintura e da caligrafia para expressar sua arte divina. Já ele não fazia ideia de quais métodos o mudo havia tentado usar. Ele não esperava que Muti fosse quem havia despertado o poder do Ki vital do corpo do soberano Kinmu. Ele só sabia que Muti havia instruído Kinmu a observar o fogo e a água. Como o Ki vital de Kinmu adquiriu atributos através da observação do fogo e da água ainda era um mistério para ele. Mudo era o ferreiro da aldeia que nunca revelara seus talentos. A pessoa mais frívola da aldeia era o cego. O açougueiro era o mais atrevido, enquanto a mais prestativa era a velha mãe, que sempre se mostrava fria. O aleijado parecia cheio de entusiasmo, mas na verdade era o mais insidioso. O cara mais pé no chão era o boticário e aquele que não tinha desejos era o surdo. A corcunda vovó Si era a mais volúvel e o mudo era o homem mais inarticulado. Em relação a Muti, o chefe da aldeia não tinha a mínima ideia sobre ele. Sabia apenas que Muti tinha a língua cortada por alguém e era bom em forjar ferramentas. Normalmente, as aldeias vizinhas pediam itens como facas de cozinha, arados e enxadas para se virarem. Graças à sua orientação para ajudar Kinmu a liberar o poder de seu Ki vital, o cultivo e a perspicácia de Muti provavelmente eram os melhores da vila, com exceção dele. Muer, você consegue agora moldar o Ki em fios? Perguntou a vovó Si, ansiosa. Kinmu tentou moldar seu Ki vital em um fio e, no instante seguinte, seu Ki vital deixou seu corpo, tornando-se tão espesso quanto um braço em chamas. O enorme e espesso fio vital de que envolveu a faca de abate de porcos e desferiu um golpe para frente. A estaca de madeira, tão grossa quanto um barril de água, foi instantaneamente partida ao meio pela força surpreendente. Todos os aldeões ficaram sem palavras ao verem o fio vital de Ki, que era tão grosso quanto um braço. Era verdade que o fio de Ki vital de Kimu era suficientemente poderoso, porém refinar o Ki em fio exigia refinar o Ki vital em um fio fino. Dessa forma, seria mais flexível e imprevisível controlar espadas preciosas usando o Ki, executando movimentos que normalmente não seriam possíveis. Considerando que o fio de Ki vital de Kimu não poderia ser considerado um fio, sendo mais apropriado chamá-lo de braço de Ki vital. Um fio de Ki vital tão espesso também consumia muito Ki vital. Felipe coçou a cabeça. Acho que ter um braço com energia vital não é tão ruim assim. É como ter outro braço e também pode ser bem poderoso em lutas. Ninguém sabia se ria ou chorava. Vovó se balançou a cabeça. O fio de Ki vital é mais ágil, enquanto o braço de Ki vital é grosso demais. Sua flexibilidade e agilidade são muito inferiores às do fio de Ki vital. Muir, você precisa refinar o Ki vital em fio o mais rápido possível. Kinmu assentiu com a cabeça. Somente quando ele observava o fogo, o atributo fogo podia emergir de seu Ki vital, tornando-o semelhante ao Ki vital do pássaro vermelhão. Se ele não observasse o fogo, seu Ki vital permanecia como o Ki vital comum. Observar o fogo enquanto refinava o Ki em fios ainda era uma tarefa um tanto difícil para ele. O chefe da aldeia e os demais também perceberam algo estranho e franziram a testa. Se Kimu só pudesse liberar seus atributos de fogo e água ao observar fogo e água respectivamente, seria extremamente desfavorável em meio a uma batalha. Em meio a uma batalha, os inimigos lhe dariam a chance de observar fogo e água.
Inicialmente, eles acreditavam que o corpo de soberano Kinmu era extremamente poderoso por possuir os atributos de fogo e água, mas agora já não tinham tanta certeza disso. Ah, Muti fez alguns gestos com as mãos enquanto sorria abertamente. Surdo entendeu e sorriu. Mudo tem razão, Muir só aprendeu o básico. A prática leva à perfeição. Se ele continuar a praticar, com certeza conseguirá dominá-la. Ter os atributos de fogo e água em seu ki vital era equivalente a despertar tanto o corpo espiritual da tartaruga negra quanto o corpo espiritual do pássaro vermelhão. Quando Kinmu observava o fogo, ele se transformava no corpo espiritual do pássaro vermelhão, e quando observava a água, ele se transformava no corpo espiritual da tartaruga negra. Na aldeia, Kinmu controlava seu ki vital com a espessura de um braço para executar a técnica da faca de abate de porcos. Enquanto a faca de abate de porcos voava ao seu redor, ela quase partia Kinmu ao meio de tempos em tempos. Sempre que o perigo se aproximava, o cego ao seu lado usava sua bengala de bambu para desviar a faca de abate de porcos, evitando que Kinmu se partisse ao meio de vez. Refinar o ki em fios e usá-lo para manipular espadas exigia um cultivo gradual. Utilizar o fio de ki vital para controlar a espada do tesouro e matar inimigos era extremamente perigoso, e apenas os mais dedicados conseguiam dominá-lo com maestria. A faca de abate de porcos do açougueiro pertencia à facção de técnicas de batalha. Apesar de o açougueiro ter obtido alguns méritos da facção de artes divinas e poder manipular sua faca sem as mãos, ainda havia uma diferença extremamente grande entre os movimentos da facção de técnicas de batalha e da facção de artes divinas. Usar a faca de abate de porcos para treinar a manipulação de espadas com que era extremamente perigoso. Os movimentos de Butcher eram simplesmente insanos e perigosos demais. Quando ele enlouquecia, não era exagero dizer que ele poderia até se autodestruir. Enquanto o golpe trovejante 8 golpes que a velha Maya ensinou era puramente da facção de técnicas de batalha e não podia ser usado em nenhum método que exigisse ki para manipular a espada. A técnica de criação do demônio celestial que a vovó Si ensinou era classificada como feitiços. A habilidade com as pernas do aleijado, as habilidades com o bastão do cego, a caligrafia e pintura do surdo, a preparação de remédios do boticário e as técnicas de ferreiro do mudo obviamente não podiam ser usadas para treinar como manipular a espada com ki. Portanto, para cultivar o ki e manipular a espada, Kimu só podia usar a perigosa técnica da faca de abate de porcos para treinar. Na entrada da vila, o chefe da vila relaxava preguiçosamente ao sol. O boticário estava ao seu lado quando, de repente, olhou para Kimu, que se esforçava para cultivar o ki e manejar a espada, e disse: O cego concedeu a visão divina a Moer, enquanto o açougueiro lhe ensinou suas habilidades com a faca. O aleijado também lhe ensinou as habilidades com as pernas e o surdo, as técnicas de caligrafia e pintura. E você, chefe da vila? O chefe da aldeia virou a cabeça para olhá-lo. O boticário tinha um tom agressivo. Somos bons em coisas diferentes, mas nem todos nós dominamos o uso do ki para manipular a espada. Você tem mais experiência do que qualquer um de nós aqui e suas habilidades também são superiores. Por que você não quer ensiná-lo? Quanto ao uso do ki para manipular a espada, eu gostaria de perguntar: em todo o mundo, existe alguém com uma habilidade com espada superior à sua? O rosto do chefe da aldeia escureceu enquanto ele olhava para seus membros inexistentes e disse suavemente: Quero ensinar, mas a responsabilidade é grande demais para Moer suportar. Quando eu ainda tinha meus membros, naquela época, eu também não conseguia assumir essa responsabilidade, senão não haveria necessidade de eu me esconder nas grandes ruínas. Você sabe como meus membros foram quebrados. O boticário balançou a cabeça negativamente. Essas são feridas de espada. O chefe da aldeia ergueu a cabeça e disse atordoado: Meus membros foram dissipados por uma espada. Qualquer um que herdar minhas técnicas terá que assumir minha responsabilidade, algo que eu não consegui fazer, muito menos o atual chefe. Capítulo 27. Técnica do embrião espiritual. Tradutor: Ninetales Editor. Fishkrieg. Hoje, na floresta nos arredores da Vila dos Idosos Deficientes, Kinmu desferiu um golpe com a palma da mão e uma energia vital pôde ser vista jorrando de seu braço como um dragão flamejante se enrolando ao redor dele. O ar à sua frente imediatamente ficou extremamente seco, como se estivesse em chamas. Seus passos mudavam de direção enquanto ele golpeava continuamente. O ar se tornava cada vez mais seco, como se 10 sóis escaldantes parassem sobre o vasto deserto amarelo. O que ele usou pertencia às habilidades de punho da velha má, 8 golpes trovejantes, quarta forma, Kuafu perseguindo o solo. De repente, os passos de Kinmu mudaram de forma irregular e seus movimentos se adaptaram. Seus movimentos e formas eram como um rio caudaloso que deságua no mar.
Seu Ki vital mudou de atributo fogo para atributo água. Em seu braço, um dragão de água se enroscava, formado por vapor, e até mesmo seus movimentos ressoavam com sons de ondas revoltas, como se uma enchente o envolvesse. Seu movimento mudou novamente e desta vez ambas as mãos agarraram o vazio enquanto um vapor semelhante a uma lança agitava os mares e rios como um longo dragão. Nestes últimos dias, ele estivera sempre na aldeia treinando o uso do Ki para manipular a espada e concentrando-se em aprimorar seu Ki vital. Contudo, ele ainda precisava observar o fogo antes de permitir que seu próprio Ki vital adquirisse o atributo fogo e, somente então, pudesse executar o uso do Ki para manipular a espada. Conforme ele continuava a praticar, o tempo necessário para observar o fogo tornava-se cada vez menor. E agora ele não precisava mais observar a fornalha, pois bastava que sua mente pensasse no fogo dentro dela para que seu ki vital se aquecesse automaticamente. No entanto, a habilidade faca de abate de porcos do açougueiro pertencia à facção de técnicas de batalha, portanto, Kimu não teve muito sucesso em usá-la para treinar o uso de ki para manipular a espada. Por outro lado, o aprimoramento das habilidades de lança de Old Mas, Thunderclap, Ice Tricks e Blind resultou em colheitas abundantes e melhorias rápidas. E hoje, ao executar a quarta forma do 8 golpes trovejantes, Kuafu perseguindo o sol, ele era como um gigante correndo em disparada, enquanto o ar explodia com os tremores de suas palmas. Esse era o poder de seu Ki vital. É claro que o atributo fogo do Ki vital do pássaro vermilhão não conseguia liberar todo o poder dos 8 golpes trovejantes da velha má. O Ki vital mais adequado para os 8 golpes trovejantes da velha má ainda era o Ki vital do dragão verde. Em contrapartida, o atributo água do Ki vital da tartaruga negra poderia liberar as habilidades de lança do cego sem qualquer restrição. Após algum tempo, Kimu parou e consumiu 2 pílulas de reforço da vitalidade para recuperar seu Ki vital que estava se esgotando rapidamente. Ele então refletiu sobre o que lhe faltava enquanto utilizava seu Ki vital. Originalmente, apenas uma pílula de reforço de vitalidade já o deixava eufórico de tão cheio, mas depois que seu embrião espiritual despertou, consumir 2 pílulas de reforço de vitalidade não era mais um grande problema, apenas o fato de que ele ficaria insuportavelmente cheio. Será que um macaco demoníaco poderia comer algo como uma pílula de reforço de vitalidade? Não deveria, já que o vovô Boticário disse que a pílula de reforço de vitalidade tinha 4 tipos de atributos, então seria venenosa para qualquer um que não fosse o corpo do soberano. Talvez eu possa fazer um caldeirão de pílula de reforço de vitalidade para o macaco demoníaco algum dia. O coração de Kim Mu vacilou ao se lembrar do gigante que havia lutado com ele. Ele não havia procurado por macacos demoníacos ultimamente e não sabia até que ponto essa estranha criatura havia cultivado a técnica dos 3 elixires do corpo do soberano. Ele se levantou e correu rapidamente em direção ao território do macaco demônio. Afinal, ele era apenas um adolescente e não tinha amigos além dos anciãos da aldeia. Ele e o macaco demônio eram praticamente incompatíveis. Mesmo assim, ele ainda estava bastante preocupado com a situação, já que não via há alguns dias. Pouco tempo depois, Kimu chegou à saída do vale montanhoso onde vivia o macaco demônio. De repente, uma pequena montanha surgiu na floresta, e essa figura era nada menos que o próprio macaco demônio. Após alguns dias sem se verem, o macaco demônio tornou-se ainda mais majestoso. Ficou excepcionalmente feliz ao ver Kinmu e começou a bater no peito, sinalizando para que Kinmu pulasse em seu ombro. Kinmu saltou para o ombro do macaco demoníaco, que voou pelos ares e o levou para o fundo do vale. Era a primeira vez que Kinmu entrava no ninho do macaco diabo. Ele podia ver veados selvagens e cavalos por toda parte. Havia até alguns servos almiscarados e alguns corços bobos. Havia um vestígio antigo no interior, com cercas desmoronando e muros dilapidados, que estava em completo estado de abandono. Onde o macaco demoníaco vivia era um palácio já parcialmente desmoronado. Em frente ao local havia uma estátua de pedra em ruínas de uma figura meio humana, meio bestial. Kimu ativou seus olhos celestiais e ficou impressionado. A estátua de pedra era semelhante às estátuas de pedra da Vila dos Idosos com Deficiência. Aos olhos do céu, a graça da estátua de pedra era como a de um deus bestial indomável, malévolo, com chamas que se elevavam até ao céu. Portanto, era nessa estátua que o macaco demônio confiava para resistir à invasão da escuridão à noite e proteger sua vida. Com tamanha graça extraordinária, será que esta estátua também poderia ter sido esculpida por Deus para Deus? Imu saltou do ombro do macaco demônio e um corço bobo aproximou-se dele, cheirando os cantos de sua camisa e mastigando-a. O macaco diabólico agarrou o veado e o colocou cuidadosamente de lado. Em seguida, acenou com as mãos, sinalizando para Kinmu alcançá-lo.
Era o governante deste vale e também seu guardião, protegendo esses animais e sendo feroz apenas com os invasores. Kinmu seguiu o rastro até o palácio decadente e franziu a testa. Havia cheiro de animais selvagens por toda parte, provavelmente provenientes das criaturas que também se escondiam ali todas as noites para evitar a escuridão. Olha, garoto. O macaco diabólico apontou para uma parede. Kinmu ergueu a cabeça, observando as pinturas murais arruinadas na parede do palácio. As pinturas estavam manchadas e descascando em alguns pontos. Em outras partes, as cores haviam desaparecido e apenas algumas poucas pinturas ainda podiam ser consideradas completas. Essas pinturas murais retratavam um homem em cultivo de Ki. As flechas dentro do corpo representavam o fluxo do Ki vital. Ao dar uma olhada rápida, o coração de Kinmu deu um salto. Ele viu o caminho vital de energia vital da técnica dos 3 elixires do corpo do soberano. O macaco demônio deve ter cultivado a técnica dos 3 elixires do corpo do soberano e achou semelhante às imagens nas pinturas das paredes, o que o trouxe até aqui. Contudo, Kimu rapidamente descobriu as diferenças. A primeira imagem na pintura da parede era de fato o diagrama orientador da técnica dos 3 elixires do corpo do soberano, enquanto a segunda imagem diferia em alguns aspectos. Embora ainda estivesse de acordo com o caminho da técnica dos 3 elixires do corpo do soberano, era ligeiramente mais complexa. O caminho que guiava na segunda imagem havia entrado no tesouro divino do embrião espiritual, no centro da testa. Após o Ki vital entrar no tesouro divino do embrião espiritual, a terceira imagem foi revelada. No entanto, a terceira imagem mostrava o caminho que guiava o Ki vital no tesouro divino do embrião espiritual e, em vez de ser inalado e exalado diretamente do embrião espiritual, o Ki vital formava uma marca mística de formação de Ki vital sob os pés do embrião espiritual. Essa marcação de formação era extremamente complexa. É ainda mais complexa do que a marca de formação da Ursa Maior Celestial que Blind lhe havia ensinado. Kim observou atentamente e a memorizou, usando seu Ki vital para imitar e formar a marcação sob os pés de seu embrião espiritual. Após concluir a marcação da formação do embrião espiritual, seu corpo tremeu incontrolavelmente e ele imediatamente sentiu uma estranha conexão entre ele e seu embrião espiritual. Quando ele respirava, o embrião espiritual respirava também. Quando ele fazia um movimento, o embrião espiritual fazia o mesmo movimento, e quando ele executava a técnica do elixir dos 3 corpos do soberano, o embrião espiritual também a executava. Quem ficou estupefato antes de explodir de alegria? Isso não significa que é o equivalente a 2 de mim cultivando? No entanto, ele descobriu imediatamente que executar a técnica dos 3 elixires do corpo do soberano com seu embrião espiritual não permitia que seu cultivo de Ki vital se acumulasse e, em vez disso, o aprimorava. Enquanto seu Ki vital percorria a formação que marcava os pés de seu embrião espiritual, absorvia os raios dourados do mar dourado antes de entrar no corpo do embrião. A ser exalado, o Ki vital havia se tornado ainda mais puro e tenaz após se fundir com os raios dourados. No passado, seu embrião espiritual também havia absorvido indistintamente os raios dourados, mas nunca tão rapidamente quanto ao atravessar a formação marcada, como indicado na terceira imagem. Será que esta é a técnica do reino do embrião espiritual para a técnica do Elixir 3 do corpo do soberano? O coração de Kinmu começou a palpitar descontroladamente. O chefe da vila havia dito que não conhecia as seguintes técnicas para o corpo do soberano e jamais esperaria encontrar aqui a técnica do corpo do soberano para o reino do embrião espiritual. Ele olhou para a quarta imagem e franziu ligeiramente a testa. A quarta imagem já havia sido removida e restava apenas metade. O que estava gravado deveria ser a técnica para o reino dos 5 elementos. Na imagem havia arranhões de animais, portanto, provavelmente foi destruída pelos animais que viviam ali. A quinta imagem também estava muito danificada, enquanto mais da metade da sexta imagem simplesmente se desprendeu. As imagens seguintes estavam ainda mais arruinadas e impossíveis de identificar. Com o palácio tão danificado, quem sabe por quanto tempo as pinturas murais em seu interior ainda poderão ser preservadas. Kinmu suspirou. Já não era fácil que algumas poucas imagens das pinturas murais tivessem durado até agora. Ele memorizou a segunda e a terceira imagem e as relembrou silenciosamente antes de poder ficar tranquilo. Embora as pinturas murais do palácio tivessem sido completamente destruídas, elas ainda seriam transmitidas por ele ao próximo corpo soberano. Não restavam muitas pinturas murais nas paredes do palácio. Além da técnica dos 3 elixires do corpo do soberano, havia ainda outra pintura mural que estava mais completa. Era a pintura de um mapa. Observando-a atentamente, Kinmu localizou o rio impetuoso. Seu coração palpitou. Será este o mapa das grandes ruínas?
Aos poucos, seguindo o curso do rio caudaloso, ele finalmente encontrou a localização da vila para idosos com deficiência, guiando-se pela correnteza e pelas curvas do leito do rio. E por que tem um dragão desenhado aqui? Olhando para o mapa a dezenas de quilômetros rio acima da vila dos idosos com deficiência, havia, na verdade, a figura de um dragão desenhada, o que era intrigante. Ei, dragão do rio impetuoso! O coração de Kim deu um pequeno salto. Ele não fazia ideia do que significavam as quatro palavras Rei Dragão do Rio Impetuoso. Não havia apenas um lugar estranho no mapa. Havia outros lugares estranhos, como um poço desenhado a 16 quilômetros a leste da Vila dos Idosos com Deficiência. Havia também quatro palavras escritas ao lado do poço, Poço do Céu, Rei Dragão. Havia outro poço que escrevia Olhos de Oceano, Rei Dragão. Em um lugar distante no mapa das grandes ruínas, ele também viu um navio e no navio havia um sol. Ao lado estavam escritas as palavras Nave Solar. Não muito longe da nave solar havia um lugar chamado Poço do Sol. Havia ainda uma nave lunar em um lugar muito distante da nave solar e ao lado da nave havia uma lua. Ao lado da nave lunar havia também um lugar estranho chamado Poço da Lua. O olhar de Kinmu percorreu um mapa, mas ele não conseguiu encontrar o antigo templo no coração do rio que oprimia a mulher Wu. Ele também não conseguiu encontrar a cidade do Dragão da Fronteira, que ficava a algumas centenas de quilômetros rio abaixo. Este mapa, será que é o mapa anterior à catástrofe nas Grandes Ruínas? Após procurar por mais um tempo, seu coração disparou ao encontrar o vestígio onde se escondera da escuridão. Contudo, no mapa, não estava identificado como um vestígio, mas sim como a passagem da deusa. Este é realmente o mapa anterior à catástrofe das Grandes Ruínas. Capítulo 28. Sombra na parede. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Kimu se recompôs. O mapa anterior à catástrofe das Grandes Ruínas era muito útil, pois indicava muitas ruínas. Se ele fosse caçar e não conseguisse retornar à Vila dos Idosos incapacitados a tempo, poderia encontrar os vestígios indicados no mapa para se esconder da invasão das trevas. Com este mapa, posso evitar muitos perigos. Ele memorizou o mapa e encontrou o vale onde se encontrava. No mapa, esse vale era chamado de Palácio da Supressão da Perdição. Palácio da Supressão da Ruína? Ruína significa desastre, que significa catástrofe. Ao aprender pintura e caligrafia com Deaf, ele adquiriu um vasto conhecimento, mesmo que não pudesse ser considerado um erudito. Se o Palácio da Supressão da Ruína significa um palácio para suprimir catástrofes, então que tipo de catástrofe o palácio estava suprimindo? Murmurou Kimu para si mesmo. Olhando ao redor, ele percebeu que o macaco demônio não estava mais no palácio e havia partido sem que ele soubesse. Devia ser porque o macaco demônio tinha medo de perturbá-lo ficando por ali. Esse grandalhão é mesmo atencioso. Ao sair do palácio, Kimu chamou o macaco demônio e perguntou: Grande amigo, tem algum lugar estranho por aqui? O macaco demoníaco coçou a cabeça e pensou por um momento antes de correr em direção a uma câmara lateral dentro do palácio da supressão da perdição. Kimu rapidamente o acompanhou, seguido também pelo curso bobo que vinha atrás. O macaco demoníaco entrou na câmara lateral e apontou com o dedo. Olhando na direção para onde apontava, Kimu viu uma parede branca onde estava pintada a sombra de um minúsculo humano, do tamanho de um polegar. Kimu examinou a parede mais atentamente e não encontrou nada além da pequena sombra humana. O corso bobo avançou e cheirou a sombra humana na parede. Quando estava prestes a lamber a parede, uma mão surgiu de repente e agarrou o corso bobo contra a parede. Kimu deu um pulo de susto enquanto o macaco demoníaco batia no peito furiosamente e urrava contra a parede, mas não ousou avançar. Na parede, uma pintura vívida de um veado corso apareceu ao lado da pequena sombra humana. Kimu então viu o humano começar a se mover lentamente enquanto abria a boca. À medida que a boca crescia, repleta de dentes afiados como pregos, ela se fechou sobre o veado corso. Kimu ficou estupefato. Depois que a sombra humana na parede devorou o servo, de repente deu passos enormes em direção a eles. Kimu então percebeu que, embora o humano não estivesse saindo da parede, sua sombra estava crescendo cada vez mais até atingir o tamanho de um humano normal. No entanto, ela não parou por aí, pois continuou a se mover para frente. Em pouco tempo, mesmo sem o humano sair da parede, sua sombra já alcançava o teto da câmara lateral. Era a sombra de sua cabeça, com a boca escancarada e as mãos estendidas em direção às duas paredes adjacentes. Jovem, vai. O macaco demoníaco agarrou Kimu e saltou para fora, evitando ser pego pela sombra na parede. Um rugido furioso emanou da parede enquanto esta tremia incessantemente, enchendo o ar de fumaça e poeira.
A sombra negra então se espalhou de dentro da câmara lateral e a envolveu completamente num piscar de olhos. A sombra tentou se libertar das paredes da câmara lateral, mas não conseguiu, independentemente do que fizesse. Isso é um demônio. Kimu parou de fugir enquanto piscava os olhos e voltava para sondar. Kikidu Samori, Borri Borri Samori, Kikidu Borri Samori. A sombra que envolvia a câmara lateral subitamente se dissipou. A moldura da janela da câmara lateral se abriu como dois olhos negros como breu. Kimu sentiu um olhar aterrador sobre si, causando-lhe um arrepio na espinha. De repente, a enorme porta da câmara lateral fechou-se automaticamente antes de se abrir novamente. Enquanto se abria e fechava, uma voz rouca soou, o grande encantamento da liberdade. Você é descendente da minha raça? Que patético. Seu encantamento nem sequer foi transmitido de forma autêntica. Será que minha raça chegou a esse ponto de decadência? Kimu insistiu. O ancião conhece o verdadeiro encantamento da grande liberdade. Claro. A porta se abriu e fechou enquanto uma voz arrogante ressoava. Um poder supremo está oculto dentro do grande encantamento da liberdade da minha raça. Esse poder imponente foi o que estabeleceu este mundo e alcançou o poder da grande liberdade. Porque ele caiu em um estado tão deplorável em suas mãos. Não há sequer um pingo de poder nele. Faça este macaco recuar e eu lhe ensinarei o verdadeiro encantamento. Kimu olhou para o macaco demoníaco enquanto este balançava a cabeça e advertia com uma voz abafada. Acredite, tolo. Este senhor é da mesma raça que eu e não vai me fazer mal. Saia e espere um instante, consolou Kinmu. O macaco demônio ainda não estava convencido, mas foi expulso por Kinmu. A porta da câmara lateral abriu e fechou novamente com uma voz diabólica. A invocação é a maravilha para a execução das técnicas. Você aprendeu apenas as sílabas da invocação, mas não a graça que a compõe. Você também não aprendeu o método para revelar as qualidades inatas da invocação. Esse método se chama Grande Mudra da Liberdade, a essência das artes supremas da nossa raça. Meu poder está selado dentro desta grande câmara e não durará muito, então é melhor prestar atenção. Ensinarei apenas uma vez, e o quanto você absorverá dependerá da sua própria capacidade. A sombra negra nas paredes da câmara lateral começou a diminuir e ficou aproximadamente do tamanho de Kinmu. Linhas circulares começaram a aparecer dentro da sombra, indicando o fluxo do Ki vital. A voz diabólica explicou: existem 4 tipos de mudras que derivam do grande mudra da liberdade. O mudra da força poderosa do deus demônio, o mudra da liberdade diabólica, o mudra da grande sabedoria e o último mudra combina os 3 primeiros para formar o grande mudra da liberdade diabólica. O que vou lhe mostrar agora é o primeiro mudra, o mudra da força poderosa do deus demônio. Sua voz deve carregar a voz do demônio para liberar todo o seu poder, Kikidu. Kinmu fitava fixamente a figura negra na parede da câmara lateral enquanto memorizava o caminho para executar a técnica. Em seu corpo, seu ki vital também circulava seguindo o caminho. Ki dupla. A voz demoníaca irrompeu de sua boca e Kinmu imediatamente sentiu um poder aterrador emanando de seu corpo. Esse poder aterrorizante fez com que seus 5 dedos formassem um mudra em comum e avançassem incontrolavelmente. Um som abafado ecoou quando a palma de Kinmu finalmente executou o estrondo que ele tanto almejava, um trovão na palma da mão. Kinmu olhou fixamente, sem entender nada, pois aquilo lhe parecia inconcebível. O mudra da força poderosa do deus demônio que a sombra humana na parede lhe ensinara era, na verdade, excepcionalmente poderoso. Em termos de variação, não se comparava ao golpe trovejante 8 golpes da velha mãe, mas em termos de força, superava o golpe trovejante 8 golpes por uma boa margem. No entanto, o movimento mudra da força poderosa do deus demônio também drenou seu ki vital tremendamente. Consumiu várias vezes mais ki vital do que 8 golpes do trovão. A sombra na parede se contorceu como se estivesse sendo puxada para trás por algo. Quando retornou incontrolavelmente à câmara lateral, ofegou pesadamente. O poder desta câmara lateral é muito forte, me oprimindo o tempo todo. Não me resta muito tempo. Observe bem. Este é o segundo mudra, mudra da liberdade do diabo. Samori. Na parede dentro da câmara, o fluxo de energia vital que na sombra negra mudou novamente. Devido à penumbra no interior da câmara, a visão à distância não era nítida. Kinmu se animou e, inconscientemente, deu um passo à frente, finalmente conseguindo ver claramente a circulação e as mudanças do Ki vital. Samoye. Ele entoou silenciosamente o cântico demoníaco e fez circular seu Ki vital. Instantaneamente, outro poder maravilhoso irrompeu em seu corpo e o induziu a assumir outra postura. Seu rosto revelou um sorriso incontrolável enquanto seu dedo formava um gesto de pinça em forma de flor e desferia um golpe. O poder desse mudra não era muito forte, parecendo, na verdade, não ter poder algum.
No entanto, Kimu sentiu que seu efeito era muito semelhante ao de um mudra do golpe trovejante 8 golpes. Trovão 8 golpes quinta forma, refinando a alma Yang do sol no céu. Esse golpe que a velha mãe lhe ensinou não era particularmente bom no ataque, mas a essência dessa habilidade residia em atacar a alma de um praticante de artes divinas. O segredo do refinamento da alma Liang pela luz do sol no céu residia no punho que era como o sol brilhando do céu, usando o sol e o trovão na palma da mão para purificar a alma. O mudra da liberdade do diabo que a sombra humana na parede lhe ensinara também não parecia ter muito poder, pois se concentrava em purificar a alma, razão pela qual era semelhante ao refinamento da alma Yang da velha mãe no céu. A única diferença entre os dois era que a velha mal usava o sol e o trovão para destruir ferozmente a alma do oponente, enquanto o mudra da liberdade do diabo usava o mudra para atrair a alma do oponente para a palma da sua mão, onde você obliterava a alma do seu inimigo no centro da sua palma, o que era muito mais sinistro e perverso, fazendo com que o oponente fosse incapaz de se defender. Foi possível se defender de um ataque feroz, mas era impossível se defender do mudra da liberdade do diabo. Kimu estava intrigado. O mudra da sombra na parede era semelhante à técnica de punho do velho mar. Ambos tinham teorias claramente similares, porém os métodos usados para explicá-las eram completamente diferentes. Um pertencia ao caminho reto, enquanto o outro ao caminho heterodoxo. Quanto a qual deles era melhor, Kimu não soube dizer. Ele apenas afirmou que cada um tinha seus pontos fortes. O golpe trovejante da velha má, com seus 8 golpes, era mais adequado para atacar os inimigos de frente e esmagá-los com a feroz habilidade de punho, enquanto o mudra da grande liberdade era mais adequado para execuções repentinas, pegando os inimigos de surpresa. A sombra humana na parede encolheu ainda mais, como se não conseguisse resistir à restrição do palácio da supressão da perdição. Ela ofegou em busca de ar e continuou: preste atenção, este é o terceiro mudra, o mudra da grande sabedoria. A sombra na parede tornou-se turva e difusa, fazendo com que Kinmu, inconscientemente, desse mais 2 passos para frente. Quando estava prestes a entrar pela porta da câmara lateral, parou subitamente. Em vez disso, executou a técnica do despertar dos 9 olhos celestiais que Blind lhe ensinara, e outra camada de pupilas surgiu em seus olhos. Embora a sombra na parede estivesse tênue, ela estava extremamente nítida em seus olhos. Você consegue enxergar direito se não entrar? Perguntou a sombra na parede. Capítulo 29. Pequena trapaça, grande trapaça. Tradutor, Ninetales editor, Fishkrieg. Kimu respondeu respeitosamente: não se preocupe, Sênior. Este jovem praticante cultiva desde cedo. Meus sims são fortes e meu yang primordial está em plena abundância. Minha visão é excelente e consigo enxergar no escuro, então, naturalmente, vejo tudo com clareza. A sombra na parede oscilou, mas não reagiu, continuando, em vez disso, a exibir a maravilha da circulação do Ki vital. O terceiro mudra do grande mudra da liberdade era o grande mudra da sabedoria. A execução do grande mudra da sabedoria era muito mais complexa. A circulação do Ki vital na sombra negra também se tornava cada vez mais rápida e, apesar de ter aberto seus olhos celestiais, Kimu não conseguia capturar completamente o fluxo do Ki vital, o que o deixava ansioso para entrar na câmara lateral. Kimu hesitou por um momento antes de colocar uma perna dentro da câmara enquanto a outra permanecia do lado de fora. Dessa forma, ele finalmente conseguiu captar, por pouco, o caminho de execução do Ki vital. Kimu se esforçou para memorizar, mas a sombra na parede logo completou a execução do mudra da grande sabedoria. Ele tentou executar o mudra da grande sabedoria e, mesmo tendo conseguido, ainda sentia que algo estava faltando. Ele não conseguiu se lembrar completamente do caminho de execução do mudra da grande sabedoria. Este é o quarto mudra do grande mudra da liberdade, que também é o mudra mais forte. Os poderes dos 3 primeiros mudras se fundem neste mudra. A sombra na parede parecia perder força à medida que diminuía. Sua voz foi ficando cada vez mais suave. No entanto, este mudra é um pouco mais complicado e receio que você não consiga ver claramente. Não se preocupe, senhor. Kinmu deu um sorriso sincero. Sou um jovem cultivado desde cedo. Meus rins são fortes e meu yang primordial está em abundância, portanto, minha visão ainda é muito boa. Consigo enxergar com clareza, embora com alguma dificuldade. A sombra na parede silenciou. Então, respondeu com uma voz cada vez mais fraca enquanto suspirava. Mas não consigo mais continuar assim. Entre há 4 longos pregos de bronze pregados no chão, nos 4 cantos da câmara. Você só precisa arrancá-los. Esses 4 pregos estão cravados nas minhas costas, então, enquanto forem arrancados, poderei recuperar o fôlego. Assim que eu recuperar o fôlego, poderei lhe ensinar o mudra completo.
Ele o persuadiu com uma voz suave. Você ainda não aprendeu completamente o mudra da grande sabedoria, certo? O mudra da grande sabedoria é muito complexo, mas seu poder também é extremamente forte. Se você não aprender completamente, não conseguirá liberar todo o seu poder. E não é só isso. O mudra mais forte de todos ainda é o quarto mudra, o mudra do grande demônio da liberdade. Assim que você arrancar os pregos. Senhor, acho que não vou mais aprender isso. Kinmu balançou a cabeça enquanto retraía a perna esquerda da câmara. É muito trabalhoso e, com a minha incompetência, provavelmente não conseguirei dominá-lo. A sombra na parede vacilou, tentando seduzir Kinmu. Posso te ensinar uma segunda vez, contanto que você arranque os pregos. Kinmu ficou ainda mais preocupado e balançou a cabeça. O veterano não disse que você só ia me ensinar uma vez. Se eu fizer o veterano ensinar uma segunda vez, não vou estar fazendo o veterano engolir as suas palavras. O novato só vai se sentir mais culpado. Me desculpe por ter frustrado as expectativas do veterano sendo tão estúpido. Não, você é muito inteligente. A voz vinda das sombras tornou-se ainda mais suave, como a de um ancião afável instruindo seus jovens. Você aprendeu o mudra da força poderosa do deus demônio e o mudra da liberdade do demônio apenas vendo-os uma vez. Você até aprendeu parte do mudra da grande sabedoria também apenas uma vez. Sua aptidão é extremamente alta e você certamente será capaz de aprender o mudra da grande sabedoria vendo-o novamente. Gosto da sua aptidão e inteligência, portanto, não me importo de engolir minhas palavras e ensiná-lo uma segunda vez. Ao terminar de falar, a voz parou subitamente e assumiu um tom gélido. Você me enganou em relação às minhas técnicas. Kimo ficou surpreso, porque o sênior disse isso. Você me enganou em relação às minhas técnicas. A sombra na parede se enfureceu, crescendo cada vez mais, envolvendo toda a câmara lateral mais uma vez. A sombra era maliciosa e gritou severamente: Como ousa me enganar com minhas técnicas? Pirralho, eu te ensinei com boas intenções e, em vez disso, você mentiu para mim. Kimu permaneceu de pé do lado de fora da câmara, deixando a sombra demoníaca se contorcer livremente à sua frente enquanto balançava a cabeça. Você só pode estar brincando, Sênior. Não está tentando me enganar para que eu o liberte. A porta da câmara lateral abriu-se de par em par, com janelas que serviam de olhos e a porta como boca. Tinha um aspecto sinistro e aterrador, dizendo de forma imponente: Você sabia? Nós dois somos originalmente de raças diferentes, mas o mais velho tentou mentir primeiro, dizendo que somos da mesma raça. Depois, você tentou me atrair usando o grande mudra da liberdade para me aproximar de você, com apenas dois objetivos em mente. Imo exibiu um sorriso sincero, semelhante ao de Kriple. A primeira estratégia é me fazer entrar na câmara e me atrair para perto da parede, onde você poderá me capturar antes de me controlar para arrancar os pregos de bronze nos quatro cantos da câmara. A segunda estratégia é usar meu desejo de adquirir o mudra da grande liberdade completo para arrancar os pregos por minha própria vontade. Se eu arrancasse os pregos, as coisas não seriam tão simples quanto recuperar o fôlego. O que o Sênior faria depois de ser libertado seria me devorar, como você fez com aquele corso tolo. No entanto, o sorriso de Kim Mu tornou-se ainda mais sincero. Não sou um servo bobo, por isso entrei no seu jogo de mentiras e enganei você, conseguindo aprender duas técnicas e meia de mudra. A câmara inteira tremia sem parar e um uivo ensurdecedor ecoou da porta. Filho da puta. Vou te matar. Assim que eu for libertado, vou te torturar até a morte. O pastorzinho da Vila dos Idosos Deficientes torceu os lábios e se virou para ir embora. O vovô aleijado já me pregou peças como essa inúmeras vezes. Eu sou enganado desde pequeno. Até os doces que a vovó comprava para mim eram roubados por ele inúmeras vezes. E você pensar em me enganar. Vou matar seu avô aleijado. A sombra na parede uivou de fúria. Kinmu se virou e o advertiu seriamente. Nem tente. Ele vai te enganar até você perder as cuecas. A sombra na parede silenciou de repente, tão silenciosamente que pareceu estranha. Então sussurrou em voz baixa: Você acabou de dizer que não somos da mesma raça? Ei, você é muito ingênuo, pirralho. Como é que você e eu não somos da mesma raça? Ei, meu jovem e pequeno demônio. Imu sentiu um arrepio e de repente lembrou-se da voz divina que vinha dos nove céus quando ele realizou uma quebra de muralha. Em seguida, lembrou-se de como usou a voz demoníaca para neutralizar a voz divina. Combinando-as com as palavras da sombra na parede, ele fez algumas conexões desagradáveis. Imediatamente, ele balançou a cabeça e afastou todos os pensamentos confusos que invadiam a mente antes de se virar para ir embora. Ei, você é igual a mim, igual atrás dele, a sombra na parede riu de forma estranha. Imo franziu a testa ao sair do palácio da restrição da perdição.
O macaco demoníaco aproximou-se imediatamente dele e lançou um olhar furtivo para a câmara lateral. Só se sentiu aliviado ao ver a sombra encolher-se de volta para dentro da câmara antes de dizer solenemente a Kinmu: Acredita? Idiota. Kinmu assentiu com a cabeça, compartilhando do mesmo sentimento. As grandes ruínas são simplesmente perigosas demais. Se pessoas honestas como nós não aprenderem a ser espertas, certamente serão enganadas e ficarão sem nada. O macaco diabólico olhou para ele e moveu a boca, dizendo: Acredite, tolo. O rosto de Kinmu ficou levemente vermelho e ele protestou: Ei, eu não sou um trapaceiro. Eu apenas passei por maus bocados desde jovem, por isso fui forçado a ser esperto. No entanto, receio que você não possa ficar aqui por mais tempo. Com o palácio da restrição da perdição em tal estado de abandono, não tenho ideia de quando ele irá desabar. Se desabar, aquele velho demônio certamente descarregará sua raiva em você. O macaco-diabo balançou a cabeça e olhou em silêncio para os animais selvagens. Estavam poucos lugares para morar nas grandes ruínas. Ou haviam sido ocupados por humanos ou por outras criaturas estranhas. Se o macaco demoníaco reunisse todos esses animais selvagens, temia que eles não encontrassem abrigo e certamente pereceriam sob a invasão das trevas. Imu também não tinha um plano, pois a vila dos idosos com deficiência era muito pequena e simplesmente não comportava tantos animais. Vamos lá, garoto. O macaco demoníaco caminhou para frente enquanto Kimu seguia. Em seguida, o macaco demoníaco levou até a base do penhasco e apontou para a marca de mão na lateral, revelando uma expressão de expectativa. A marca da mão havia sido impressa pelo próprio macaco-diabo. Sua mão era extremamente grande, por isso deixou uma marca profunda no penhasco. Essa marca de mão indicava que aquele era o território do macaco-diabo. Quando outras criaturas estranhas vissem a marca, saberiam que aquele era o território do macaco-diabo e fariam um desvio. Se outras criaturas estranhas quisessem dominar este lugar, elas viriam desafiá-lo. Se o macaco-diabo perdesse a luta, a marca da mão seria apagada pelo novo dono e uma nova marca seria deixada no local. Você, Mark, disse o macaco diabólico, antecipando o ataque. Kinmu ficou perplexo e não entendeu o significado daquelas palavras. O macaco diabólico agarrou sua mão e a colocou ao lado da marca de sua mão, dizendo Mark. Kinmu entendeu o que aquilo queria dizer e se sentiu tocado. Com um golpe forte ao lado da marca da mão do macaco, a sua própria marca apareceu imediatamente no penhasco. O macaco diabólico esboçou um sorriso e apontou para o vale enquanto falava com a voz abafada: Meu, seu. A sensação calorosa no coração de Kinmu se transformou em sons de riso, fazendo o macaco demônio gargalhar também. Nesse instante, uma voz veio do ar: Mestre, há pessoas lá embaixo. Kinmu ergueu imediatamente a cabeça e viu um barco de papel voando pelo ar. O barco tinha cerca de 60 a 70 pés de comprimento. Havia bastante espaço no barco, com vários homens e mulheres vestidos de verde em pé dentro dele. Depois disso, ele viu coisas ainda mais estranhas. Alguns origamis de Tsuru vieram batendo as asas enquanto cercavam outro barco de papel. Havia também vários homens e mulheres estranhos em pé sobre os origamis de Tsuru, e cada um deles carregava uma longa espada nas costas. No segundo barco, havia apenas uma pessoa e algumas mercadorias que Kinmu não conseguiu ver claramente. O barquinho de papel parou no ar enquanto um ancião se sentava ali e dizia: Qiankyu, vá e peça informações. Entendido. Um jovem em cima do origami de Tsuru olhou para baixo e perguntou: Jovem, você sabe o caminho para a Vila dos Idosos com Deficiência? Kinmu ficou perplexo e apontou na direção da Vila dos Idosos com Deficiência. O jovem era refinado e cortês ao se curvar em agradecimento. Um lingote de ouro então caiu do origami de Tsuru enquanto eles voavam ao redor do barco. Kinmu pegou o lingote de ouro perplexo. Por que aquelas pessoas querem ir para nossa vila? Seriam mercadores de passagem? Mas, se forem mercadores, não deveriam ir para a cidade do dragão da fronteira? Capítulo 30. Em busca de vingança. Tradutor, Ninetales Editor, Fishkrieg. Kinmu guardou o lingote de ouro e disse: Concentre-se em cultivar, Trandalhão, eu irei te encontrar amanhã. Nunca entre na câmara lateral, aquele demônio é muito astuto. O macaco diabólico assentiu com a cabeça. Kinmu retornou imediatamente à aldeia e logo chegou aos arredores da Vila dos Idosos com Deficiência. De longe, ele pôde ver dois barquinhos de papel ancorados no céu, do lado de fora do portão da aldeia. Os origamis de Tsuru pousaram sob as árvores, mas não havia mais ninguém nos barquinhos ou nos tsurus, o que significava que eles deviam ter entrado na aldeia. Ao entrar na aldeia, ele viu o ancião que havia falado no barco sentado frente a frente com o chefe da aldeia, dizendo: Ouvi dizer que a vovó Si, da sua aldeia, é excepcional em artesanato,
Portanto, viemos pedir à vovó Si que nos ajude a costurar algumas roupas. O chefe da aldeia perguntou: Posso perguntar que tipo e tamanho de roupa vocês querem que ela faça? O ancião respondeu: Preciso que ela faça algumas roupas funerárias, um total de 9 peças. Quanto ao tamanho, faremos de acordo com o tamanho de todos os moradores daqui. Também ouvi dizer que a velha mãe é muito boa em carpintaria, então gostaria de pedir a ela que me ajudasse a fazer 9 caixões. Quanto ao comprimento, faremos de acordo com a compleição física de cada uma aqui. De repente, o ancião viu Kinmu se aproximando e fez uma expressão de espanto. Eu me enganei. Precisarei de 10 roupas funerárias e 10 caixões. Qiankil, traga o dinheiro do depósito. O homem chamado Qiankil aproximou-se e acenou com a mão. Um dos barquinhos de papel que estavam do lado de fora da aldeia flutuou até ele e parou ao lado do chefe da aldeia. Kinmu percebeu imediatamente que o barco estava cheio de objetos de mau agouro, como bilhetes de papel, lingotes de papel, velas, uma bandeira branca de funeral e outros. O ancião instruiu a parar o barco na aldeia e disse: Este é o depósito para as 10 roupas funerárias e os caixões. Posso perguntar se a vovó Si e a velha má poderiam terminá-los até hoje? Para falar a verdade, estou com pressa para usá-los. O aleijado, o ferreiro e o boticário, que estavam ocupados com seus próprios trabalhos, de repente ficaram em silêncio. Vovó se cambaleou até eles e sorriu. 10 roupas de enterro para hoje? Que pressa, hein, cliente? A velha mãe aproximou-se e disse friamente: Eu trabalho rápido, então os caixões estariam prontos hoje. O velho senhor poderia esperar um instante. O mais velho sorriu. É um pouco corrido, com certeza, mas todos aqui são talentosos, então você deve conseguir agilizar o processo, certo? Vovó se deu uma olhada nos lingotes e velas e sorriu friamente. Se você está com pressa para usá-los, eu posso fazê-los agora mesmo. É uma coincidência que eu tenha acabado de comprar alguns rolos de tecido. A metade mais velha levantou-se da cadeira. Obrigado pelo incômodo, vovó. Vovó se voltou para casa para pegar alguns rolos de tecido. Com um gesto rápido do braço, os rolos se desenrolaram no ar e uma tesoura surgiu automaticamente. A tesoura começou a cortar no ar e, em pouco tempo, as roupas estavam cortadas. Agulhas de prata voaram da cesta com fios amarrados nas pontas. Enquanto as agulhas zigue-zagueavam pelo céu, as vestes funerárias logo ficaram prontas. Por outro lado, o velho Ma aproximou-se dos enormes salgueiros e liberou uma energia verde que de seus dedos, que envolveu as árvores com um som de serra. Pouco tempo depois, os enormes troncos das árvores foram serrados, transformando-se em vários caixões de madeira branca. Esses caixões de madeira branca sobrevoaram a aldeia e pousaram nela. As roupas da vovó Si também estavam prontas. Com um leve gesto de mão, as vestes funerárias foram pousando, uma a uma, sobre o caixão. A velha má deu alguns passos à frente e disse friamente: Você trouxe uma quantia considerável de dinheiro. Portanto, mandei fazer mais 2 caixões de graça, totalizando 12 caixões para você, todos feitos sob medida para que não fiquem nem mais compridos nem mais curtos se todos vocês couberem dentro deles. Está satisfeito com o meu trabalho, meu velho? Vovó se sorriu. Também fiz mais 2 roupas para o enterro, de graça, que com certeza servirão. O mais velho deu uma risadinha e disse: Satisfeito, estou satisfeito. Kinmu sentiu a atmosfera ficar cada vez mais peculiar. Ele contou secretamente e percebeu que, somando as pessoas de vestes verdes e o ancião, havia exatamente 12 pessoas. O boticário aproximou-se com uma expressão sinistra, mas sua voz era muito suave. Pelo sotaque do velho, o senhor não parece ser daqui. O sotaque parece vir da fronteira sul. O ancião respondeu com um sorriso gentil: Isso mesmo, somos da fronteira sul, onde fica o rio Li. Felipe aproximou-se com o rosto radiante de sorrisos. Ouvi dizer que existe uma grande seita chamada Seita do Rio Li, localizada às margens do Rio Li, onde há muitos especialistas. Ouvi dizer que o mestre da seita do Rio Li se chama Mubefeng. Sua arte divina atingiu a perfeição e ele poderia interromper a correnteza do rio com um simples gesto de mão. O ancião respondeu imediatamente: Sinto-me lisonjeado. Não mereço os elogios. Sou de fato Mubifeng, e nossa seita do rio Li é apenas uma pequena seita que tenta sobreviver com as águas do rio. Tenho 5 irmãos mais jovens que são muito respeitados e conhecidos como os 5 anciãos do rio Li. O coração de Kimu deu um salto e sua expressão mudou ligeiramente. Os 5 anciãos do rio Li não eram os mesmos 5 anciãos que morreram pelas mãos da vovó. Será que Mubifeng trouxe seu povo aqui para buscar vingança pela morte dos 5 anciãos do rio Li? Ele queria especificamente 10 caixões e 10 roupas funerárias, que estavam claramente preparadas para todas as pessoas.
em uma vila de idosos deficientes. Após matar os aldeões, eles os vestem com roupas funerárias e os colocam em caixões para serem enterrados no local antes de queimar lingotes e velas como oferendas. Os barquinhos de papel e os origamis de Tsuru também foram preparados para os moradores após suas mortes. Mubifend girou seu bastão de jade no polegar e disse calmamente: há 2 anos, a família imperial emitiu uma ordem imperial que nos foi trazida pessoalmente pelo preceptor imperial. Quando ele chegou à nossa seita do Rio Li, sentou-se para conversar comigo sobre o caminho. Em pouco tempo, ele me conquistou e aceitei a ordem imperial de bom grado, agradecendo ao imperador por sua graça. Sou grato ao imperador e ao preceptor imperial por terem me considerado tão importante, concedendo-me o cargo de governador da prefeitura dos 5 Brotos, na fronteira sul, um oficial de segundo escalão inferior governando os 5 Brotos. O preceptor imperial então nomeou os 5 anciãos do Rio Li como vice-governadores, oficiais de terceiro escalão inferior. No entanto, somos andarilhos, afinal, mesmo com um cargo oficial, ainda gostamos de viajar. O chefe da aldeia sorriu. O Império da Paz Eterna é uma seita disfarçada de império. Um homem mais importante abaixo dos deuses como assistente do imperador, o destino do império se torna cada vez mais próspero, fazendo com que muitas seitas se submetam a ele. Ele até permite que discípulos de várias seitas entrem no exército para abrir novos territórios. O irmão Mu era originalmente livre e desimpedido, mas depois de se tornar oficial, você tem que obedecer à lei da família imperial. É compreensível que você não esteja acostumado com isso. Mubefend respondeu: portanto, meus 5 irmãos juniores fizeram uma pausa e saíram, trazendo os 5 discípulos do Rio Li para as grandes ruínas. Os 5 discípulos do Rio Li eram os discípulos que meus 5 irmãos juniores haviam acolhido. Todos eles eram talentosos à sua maneira e meus 5 irmãos juniores decidiram trazê-los para treiná-los. Blind aproximou-se com sua bengala de bambu e declarou: os 5 anciãos do Rio Li vieram às grandes ruínas para treinar e trouxeram seus discípulos. As grandes ruínas são um lugar muito perigoso, não posso deixar de me preocupar com eles. Mubifen suspirou: é verdade. As grandes ruínas são simplesmente perigosas demais e há gente demoníaca por toda parte. Eles já estão fora há 2 meses, e como não os vi voltar por tanto tempo, sabia que algo devia ter dado errado. Por isso, enquanto os procurava, encontrei por acaso o lugar onde meus 5 irmãos mais novos morreram. Todos morreram de forma tão miserável, pelos ferimentos em seus ossos quebrados. Quem os matou deve ter sido um especialista da seita do demônio celestial de baixa estatura, mais ou menos da altura da vovó Si. Ele balançou a cabeça e continuou: depois disso, também encontrei o lugar onde seus discípulos morreram, que ficava em um vale. Seus corpos estavam mutilados por animais selvagens. Ai, que morte horrível pelas feridas em seus corpos. Quem os matou deve ter sido um jovem praticante, assim como o nosso irmãozinho aqui. Ouvi dizer que sua aldeia tinha um alfaiate e um carpinteiro, então me ofereci para encomendar roupas funerárias e caixões para os assassinos que mataram meus irmãos e discípulos mais jovens. Só falta colocá-los dentro. Ele exibiu uma expressão de leve arrogância. Posso ser um oficial da corte, mas estou acostumado a ser selvagem. Não estou acostumado com as formalidades da família imperial, então vamos resolver isso à moda do mundo marcial. Vim para me vingar dos meus irmãos mais jovens e seus discípulos. Qiankil. Dito isso, o ancião fechou a boca e parou de falar. Atrás dele, um jovem praticante se aproximou e olhou para Qin Mu. Era o homem que havia jogado um lingote de ouro para Qin Mu em agradecimento por sua ajuda. Meu irmão Júnior Ku morreu devido a um golpe de faca executado com um bastão. Irmãozinho, vendo a faca em suas costas, você me mostraria sua habilidade com a faca e lutaria comigo? Qin Mu hesitou e olhou para a vovó Si, o chefe da vila e os demais. Vovó Si não conseguiu se conter e disse: Muer, a fronteira sul tem costumes selvagens. Seus métodos são implacáveis e eles nunca mostram misericórdia. Já que ele pediu para você mostrar sua faca, você deveria simplesmente executá-lo. Cale a boca. O chefe da aldeia deu um grito de aviso e interrompeu a vovó Si, impedindo-a de continuar falando. Em seguida, disse calmamente: eles vieram aqui seguindo as regras do mundo marcial e não usaram o poder da família imperial e do preceptor imperial para nos pressionar, então nós também não podemos quebrar as regras. Ninguém deve dar conselhos a Qin Mu nem ajudá-lo. Com seu olhar imponente, o chefe da aldeia olhou para Qin Mu e disse friamente: Qin Mu, os caixões e as vestes funerárias estão ali. Se você fosse bondoso, um dos caixões seria seu. Ou ele morre, ou você morre. Ele já o desafiou para um duelo, então por que você está parado aqui, olhando sem expressão?